aparecendo para vocês, né? Ok. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre neuromielite óptica e também sobre essa outra entidade que antigamente ficava dentro de neuromielite óptica, mas hoje a gente acaba classificando como uma entidade à parte, né? Então vamos lá. Eu vou começar com um caso clínico, vou mostrar alguns casos clínicos primeiro e aí depois a gente discute sobre critérios diagnósticos e quadro clínico, mas primeiro eu vou mostrar uns quadros clínicos. Então, esse primeiro caso clínico foi uma paciente de 37 anos, do sexo feminino. O Gustav já até conhece alguns casos. Kézia não tá aí não, né? Não tô vendo ela aqui. A Kézia também conhece alguns casos. Então vamos lá. Essa paciente era paciente de 37 anos, ela iniciou com uma dor ocular esquerda e com quadro de cefaleia, isso foi julho de 2021. Alguns dias depois, 4 dias depois, ela evoluiu com uma baixa de acuidade visual no olho esquerdo, uma queixa de formigamento nas mãos e fraqueza em membros inferiores. Estou falando como ela falou, né? Em vez de usar termo técnico para parestesia, que às vezes pode ficar um pouco confuso, vou falar do jeito que ela comentou mesmo. Depois ela evoluiu com retenção urinária, precisou de sonda vesical de Nemora. Isso tudo aí do dia 13 de julho até o dia 19 de julho. Então, uma instalação bem aguda, né? E evoluiu dia 22 de julho, aí 9 dias depois do início dos sintomas, com um quadro de encefalopatia, uma paraplegia e um nível sensitivo em T6. Através dessa apresentação clínica, ô Michel, você que está presidindo aí a reunião, você pensaria em quê? Hum, Se você Dor fosse ocular, pensar assim, né? cefaleia, Isso, se você fosse formigamento. pensar topografia, antes de falar diagnóstico, né? Topografia, assim, quais topografias poderiam estar cometidas que gerariam esses sintomas? Neurônios Fala uma só, não precisa superiores. falar todos. Neurônios superiores, você pensou por conta de quê? hum, Mais pela parestesia, fraqueza, né? E eu não sei, por ter dor ocular, teria que ser uma topografia mais alta, associada aos outros sintomas. E pelo fato dela estar descendente, no sentido de começou com uma dor ocular, você fala, e depois foi para formigamento nas mãos, fraqueza em membros inferiores, eu pensaria como uma doença progressiva que começou mais alto. Entendi, porque você está juntando a questão da visão com a questão motora com a encefalopatia, você está tentando juntar tudo, né? Só que eu A não questão, sei se eu acho que raciocínio mais certo, correto, né? assim, você fez o primeiro raciocínio correto, que é de tentar topografar, né? Como que a gente faz esse raciocínio, né, em neurologia, né? Os diagnósticos em neurologia, eles partem sempre do diagnóstico sindrômico, para depois a gente fazer o diagnóstico topográfico, para depois nosológico e etiológico. Se a gente pensar em diagnóstico topográfico, né? Para eu pensar no topográfico, eu tenho que ter feito o sindrômico antes, né? Se a gente pensar em diagnóstico sindrômico, quais síndromes que ela tem? Ela tem uma síndrome aí relacionada ao acometimento visual, porque ela teve uma baixa de acuidade visual, então ela tem essa síndrome aí relacionada ao nervo óptico. Ela tem uma síndrome autonômica, porque ela teve a retenção urinária e o controle da bexiga é um controle autonômico, ela tem uma síndrome autonômica. Ela tem uma síndrome motora, como você falou, né? Ela tem um quadro de paraparesia, ela teve fraqueza nos dois membros inferiores, então ela tem uma síndrome motora, que é difícil dizer aqui, né? Se é uma síndrome do neurônio superior ou do neurônio motor inferior, mas ela tem uma síndrome motora, né? Ou é algo do primeiro neurônio ou é da unidade motora. Sem o exame físico, difícil dizer, né? Porque eu não descrevi o exame físico completo, eu vou tentar fazer os casos mais resumidos, senão vai ficar muito extenso. E ela tem uma síndrome sensitiva também, porque a gente vê que ela tem esse nível sensitivo em T6, ou seja, algo ali, né, cortou a comunicação sensitiva das pernas, dos membros inferiores e do abdômen até abdômen ali a nível de T6, na transição tórico-abdominal. E além disso, ela tem essa síndrome aí de uma encefalopatia. Então, se você parar para pensar, a próxima etapa, que seria o topográfico, que foi o que eu pedi para você tentar topografar, aí você falou alguma coisa mais alta, né? Então você está pensando que ela tem uma lesão única, você está tentando juntar tudo, né?
que o objetivo, né, é realmente tentar fazer tipo jogo de batalha naval. Vocês conhecem batalha naval, né? Michel? Sim, tá. Não, porque eu não sei, Foi porque a gente mal, vai não tô ficando velho, conseguindo explicar aqui. aí eu não sei. Mas enfim, igual batalha naval, né, que você tem tentar acertar, né, no sentido no transverso, né, e no sentido longitudinal, né? Então você tem lá cérebro, tronco, medula, nervo periférico. Então a gente tenta sempre no diagnóstico topográfico tentar achar uma localização que junte o sentido longitudinal, né, de cima para baixo, e o sentido transverso. Tem alguma região que a gente conseguiria acometer tudo isso? É difícil, viu? Se você parar a pensar uma única região, né? Que foi o que você estava tentando fazer, que você está certo. Eu te fiz uma pergunta, onde está a topografia? Você tentou juntar num lugar só, mas na verdade a gente não consegue juntar tudo num lugar só, né? Você parar para pensar visão, retenção urinária, parte motora e sensitiva e a encefalopatia, é difícil você topografar num local só. Então, provavelmente essa paciente, né, quando a gente está falando de diagnóstico topográfico, a gente sempre fala, né, que o diagnóstico topográfico ou ele vai ser focal, ou ele vai ser multifocal, ou ele vai ser de sistemas, ou vai ser difuso. Difuso, geralmente difuso é uma coisa bem específica do delírio, assim, que a gente fala cortical, cometimento cortical difuso, né? Que aí você não consegue topografar numa região específica. Então, difuso é mais do delírio, vamos tirar o difuso daí, né? Então, se a gente tivesse focal, multifocal e de sistemas. Bom, focal, que é o que você estava tentando fazer, um único foco, a gente não consegue chegar. Eu não consigo pegar um local só, onde eu pegue a visão, onde eu pegue a parte autonômica, onde eu pegue a parte motora e sensitiva e ainda uma encefalopatia. Então, multifocal não teria como ser. Então, a gente ficaria com multifocal sistemas. Qual que é a diferença de multifocal para acometimento de sistemas? Quando a gente pensa no acometimento de sistemas, esse acometimento ele é das vias, né? Então, é acometimento da via motora, mas você não consegue dizer aonde. É um acometimento da via sensitiva, mas você não consegue dizer aonde. É um acometimento de uma via auditiva. Então, os acometimentos de sistema, você não consegue, se você fosse imaginar no cérebro, você não consegue pegar assim, ó, tá aqui. Não, é aquela via sendo acometida. Já aqui parece mais multifocal, porque a gente consegue dizer pontos que poderiam estar cometidos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Que ponto a gente poderia ter cometido nesse quadro clínico? Nervo óptico esquerdo, é um ponto. Ele não pegou a via, entendeu? A via, esse diagnóstico topográfico de sistemas, é quando você não consegue pegar num ponto exato. Aqui a gente consegue, hein? Ele pegou o nervo óptico esquerdo, ela tem uma dor ocular esquerda com uma baixa de acuidade visual. Isso é acometimento clássico do nervo óptico, que é quando o paciente tem dor ocular com baixa de acuidade visual, né? Muitas vezes com aquela mancha, o paciente fala que tem uma mancha no centro da visão, o escotoma seco central, às vezes uma sensação de nuvem, névoa, bem no centro da visão, e muitas vezes essa dor ocular piora também com a movimentação ocular. Então, se a gente parar para pensar, um foco seria esse. O foco seria o nervo óptico esquerdo. Algum outro foco eu consigo dizer? Sim, tem outro foco. Qual outro que dá para a gente dizer? Olha, ela tem um quadro de paraplegia e o nível sensitivo em T6. Então, provavelmente, né, se ela tem paraplegia, ela perdeu a força só nos membros inferiores, né? Isso é paraplegia, ficou plégica dos membros inferiores, com o nível sensitivo em T6. O que significa nível sensitivo em T6? Significa que de T6 para baixo, né, ela não sente nada, dali para baixo. Então, parece que alguma coisa cortou a comunicação do cérebro com o restante do corpo daí para baixo. Onde seria essa região? Medula. Então, eu consigo dizer, provavelmente ela tem uma lesão na medula, ela tem uma lesão no nervo óptico. Essa lesão na medula, inclusive, justificaria também a retenção urinária, porque a medula também tem relação direta com a comunicação autonômica para a bexiga. E a encefalopatia? Essa encefalopatia, ela é mais difusa. Essa sim é um cometimento mais difuso. O paciente com encefalopatia, a gente não consegue dizer muito bem, é cortical, é subcortical, núcleos da base pode dar isso também. Então, a gente pensaria numa etiologia multifocal, né? Então, Gustavo, você já conhece esse caso, né? Mas se você fosse para pensar do ponto de vista, não ainda o final, tá? O etiológico, você já sabe até o que vai vir aí de positivo depois, mas essa entidade, né, com acometimento multifocal, qual o nome que a gente dá para isso? Um quadro de uma encefalopatia com acometimento multifocal, acometendo nervo óptico, medula. Qual que é o nome que a gente dá para isso? A principal hipótese, né, diante desse quadro clínico.
Pode falar. Não tem problema se errar, não. Se errar, não tem problema, não. O que eu tô querendo seria ADEM. ADEM. Se você parar para pensar, a hipótese principal desse caso é uma ADEM, né? O que é ADEM? ADEM, encefalomielite disseminada aguda. Por que encefalomielite disseminada aguda? Porque a gente tem um quadro de uma encefalopatia, então encefalomielite é justamente por isso, porque tem um encéfalo, né, de encefalopatia, mielite, porque a gente tem um acometimento medular disseminada, porque é um quadro que pega múltiplas regiões, então é um quadro multifocal aguda, a instalação foi aguda. Então, a apresentação clínica é sugestiva de ADEM. Mas será ADEM o diagnóstico final dessa paciente? Né? Então, a gente vai fechar como ADEM. Então, deixa eu botar a evolução aqui, né? O que tem de interessante ainda? Ela tinha um antecedente de hipotireoidismo. É sempre interessante saber quando o paciente tem antecedente de doenças autoimunes, né? Então, ela tinha uma tireoidite de Hashimoto. Isso reforça a possibilidade de outras coassociações, né? As doenças autoimunes, elas costumam andar juntas. Então, o paciente tem um hipotireoidismo, sempre lembrar, né? Já tem uma doença autoimune, um Hashimoto. Então, um fator de risco também para desenvolver outras doenças autoimunes, como as doenças neurológicas. E ela tinha tido, né, uma vacina para COVID no dia 30 de junho. E os sintomas começaram aqui no dia 13 de julho, 14 dias depois. Então, há uma relação temporal com um trigger, né? Um gatilho autoimune, né? Seja uma vacina, poderia ser o próprio COVID, pode ser vacina de gripe, qualquer coisa. Qualquer trigger autoimune também reforça a possibilidade de ela estar desenvolvendo uma doença autoimune, que a hipótese principal pelo quadro clínico era de ADEM. E aí, qual que é o exame preferencial que a gente faz? É um exame de ressonância. E aí, o que a gente vê na ressonância? Justamente o que a gente tinha pensado do quadro clínico mesmo. Ela tem, então, um acometimento multifocal. A gente vê que ela tem acometimento aqui, ó, cortical. Essa região aqui é a região do cíngulo anterior. Ela tem cortical. Ela tem subcortical, tem aqui acometimento de cápsula interna. Aqui é a cápsula interna esquerda. Lembrando que a ressonância é o contrário, né? O que está à nossa direita é o lado esquerdo. Ela tem acometimento de substância também, substância cinzenta profunda, núcleos da base, que é uma imagem que a gente vê mesmo em ADEM, né? A encefalomielite disseminada aguda, classicamente ela dá lesões multifocais, então em múltiplos focos, né? E que essas lesões elas costumam acometer tanto substância cinzenta quanto substância branca. Então ela tem lesões na substância branca e também lesões em substância cinzenta aqui, pegando núcleos da base, região cortical, e aqui a região de substância branca profunda. Ela tinha também um acometimento medular, né? Então ela tinha realmente essa encefalomielite. A gente vê aqui, ó, essa medula aqui com a lesão extensa, né? O que é lesão extensa para a gente? Lesão extensa é aquela lesão que ela comete mais de 3 corpos vertebrais. Então, ela tinha uma mielite extensa, né? Uma mielite longitudinalmente extensa. E quando a gente olha aqui essa mielite, aqui nesse corte sagital da medula, a gente vê que ela é um fiapinho, tá vendo? Uma linhazinha, né? Um cometimento linear. É uma medula que tem um cometimento linear de cima e baixo. Por que isso é importante? Vocês vão ver mais para frente quando a gente for discutir mais sobre diagnósticos, né? Aqui eu vou fazer uns quadros clínicos, depois a gente fala de diagnóstico, mas os quadros clínicos vão ilustrar bem para a gente discutir depois. Essa mielite longitudinal e fina, assim, linear, ela é característica de uma doença, que vocês vão ver. Diferente, por exemplo, daquela mielite tumefeita. Imagina que você tivesse aqui a medula toda inchada de cima e embaixo, né? Essa mielite mais tumefeita é característica de outra. Aqui, quando a gente vê o corte axial, não é aquela mais de livro, né? Não é tanto de livro assim, mas ela comete principalmente o H medular, né? A gente chama muitas vezes de sinal do H medular. Então, ela tinha um quadro de ADEM com essa mielite fina, mielite linear, cometimento mais do H medular, o H central da medula. E ela tinha esse líquor com 820 células, sendo que das 820 células a gente tinha 55% de linfócitos, um predomínio de linfomona, com uma proteína de 140, uma glicose de 44. Então, diante desse quadro clínico, né, o quadro clínico era extremamente sugestivo de um quadro inflamatório mesmo. Mas a equipe que estava conduzindo e fez certo, né, iniciou inicialmente uma ciclovir, porque uma das principais causas de encefalite é a encefalite herpética. Então, com uma celularidade tão alta, isso dá um pouco deixa um pouco o médico apreensivo, às vezes, de poder estar perdendo o herpes. Um dos maiores medos do neurologista é perder uma encefalite herpética, porque se não tratada prontamente, ela pode evoluir muito mal e o paciente ficar com sequelas graves. Então, foi iniciada a ciclovia, às vezes a gente faz isso mesmo, né? Inicia a ciclovia e logo em seguida, né, a gente costuma fazer o PCR para herpes, que é para avaliar o material genético do vírus da herpes no líquor,
E é assim que o PCR PrEP sai negativo, né, a gente fica mais tranquilo de que não tem nada de fato infeccioso, né? E aí foi iniciada a pulsoterapia para essa paciente. Essa paciente, né, diante desse quadro clínico, né, é mandatório solicitar anticorpos que estão relacionados com as doenças desmelinizantes. Então, um deles é a antiaquaporina, que foi negativo dessa paciente, e o outro é um antimog, que foi positivo. Essa paciente ela tinha um antimog positivo no título 1 para 160. Um título acima de 1 para 100 é considerado um título assim, forte, né? Uma positividade forte para pensar no MOGAD, que é a doença relacionada ao antimog. Então, essa paciente ela fechou. Ela teve um ADEM, né? O ADEM é só a apresentação clínica, encefalomielite disseminada aguda. Essa é a apresentação clínica que a gente viu. Encefalopatia, neurite óptica, mielite, acometimento difuso da substância branca e substância cinzenta, multifocal. Esse é o quadro típico de ADEM. E ADEM, na verdade, né, não é uma entidade por si só, é a apresentação clínica. ADEM, na maioria das vezes, muitos dos quadros de ADEM a gente hoje engloba como sendo parte do espectro desse MOGAD, que a gente chama, né, que é MOG Associated Disease, então doença relacionada ao anti-MOG. Embora o ADEM pode ser a apresentação inicial também da neuromielite óptica associada à aquaporina 4 e também pode ser a apresentação inicial de esclerose múltipla. Não é muito comum, não, ser a apresentação de esclerose múltipla, mas também pode ser. Então, a gente faz a investigação. Às vezes, você não fecha nada, vem tudo negativo e fica como ADEM. Enfim. E aí, você tem que fazer o acompanhamento para ver se na evolução vai surgir algum diagnóstico. Mas essa paciente não, ela fechou para MOGAD, né? Então, esse foi o primeiro caso para ilustrar MOGAD, um caso de MOGAD. Ela foi submetida depois da pulsoterapia, ela fez plasma exchange, que é plasmaféres, né? E teve uma excelente recuperação. Ela chegou até a ter depois da alta, né? Ela internou em julho ali, né? Que a gente viu. 9 de agosto foi de alta, depois de fazer pulsoterapia, plasmaféres, e muito melhor. Porém, alguns dias depois, ela teve um quadro de vertigem, vômitos, uma ataxia, né? Se a gente pensa de novo, né? A gente está falando aqui de NMO e MOGAD, mas é um assunto bem pesado, né, para a graduação, né? Eu fico feliz que vocês tenham se interessado pelo assunto da doença desmelinizantes, mas eu também quero trazer um pouco desse básico, porque uma das coisas mais importantes é você ter o raciocínio neurológico, que foi o que a gente tentou fazer no começo do caso, né? Então, fazer diagnóstico sindrômico, topográfico. Sempre a gente faz sindrômico, topográfico, para depois nosológico e depois etiológico, né? Nesse que a gente teve agora, a gente fez o sindrômico, o topográfico foi multifocal, como vocês viram, né? E aí o nosológico, quando você pensa em diagnóstico nosológico, o topográfico ele te ajuda, por isso que você restringe as possibilidades de nosologia. Exemplo de nosologia: nosologia pode ser vascular, pode ser neoplásica, pode ser inflamatório, pode ser degenerativa, pode ser hereditário, pode ser metabólico. Então, o topográfico te ajuda muito, porque quando você tem, por exemplo, um topográfico de sistemas, né, que são aquilo que a gente já falou, né? Eu vou repetir porque é muito difícil de gravar isso, né, quando a gente está começando a pegar essa parte de diagnóstico topográfico. Sistemas é quando você pega as vias, você não consegue dizer aonde exatamente na via, na medula, você consegue falar, não, por exemplo, vou dar um exemplo de sistemas. Um paciente que tem uma doença do neurônio motor, ele tem neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Aonde que está o cometimento? Está na medula? Está no tronco? Está na ponte? Está no bulbo? Você consegue ir lá, né, apontar com o dedo dentro lá do sistema nervoso central, em algum lugar onde está aquele... Você não consegue, é uma doença das vias do sistema, da parte motora, de neurônio motor superior e inferior. Então, essa doença, tipicamente, né, que é a ELA, esclerose lateral amiotrófica, é uma doença de sistemas, que é uma doença o quê? Degenerativa. Então, quando você pensa em doenças de sistemas, né, você já abre para a nosologia. Geralmente a nosologia que corre daí é degenerativa ou metabólica. Por que metabólica? Porque metabólica também você não consegue, quando você tem uma alteração metabólica, ela não vai pegar focos, né? Você não imagina, se você tem, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, várias regiões do cérebro e do corpo como todo vão sofrer pela deficiência de vitamina B12. Então, vai ser um sofrimento das regiões mais sensíveis, mas não vão ser pontinhos, tipo assim, um tumor que cresceu naquela região, você consegue apontar, não, ela pegou o sistema. Então, a mesma coisa, deficiência de vitamina B12, né, é um exemplo de uma doença metabólica que tem uma topografia de sistemas. Já quando você vai para a topografia multifocal, como esse caso, você pensa, neoplásico poderia ser, mas foi muito rápido, né? Inflamatório é tipicamente de multifocal também, vascular também. Então, nesse caso, né, agora a gente volta de novo para esse caso, que a gente já tinha pensado, né, em ADEM, né, já tinha fechado até MOG, Associated Disease, e aqui ela faz um novo surto, né, com vertigem, vômitos, ataxia. Você
Você consegue, sim, imaginar uma região que daria tudo isso. Aonde? Se a gente parar para pensar, né? Vamos somar vertigem. Vertigem tem a ver com o quê? Parte vestibular. Então, será que está no nervo vestibular ou está lá no tronco, nos núcleos vestibulares? Os núcleos vestibulares, eles ficam entre bulbo e ponte. Então, tá alguma coisa ali perto. Vômitos. Vômitos e neurologia, né? Vômitos pode ser da clínica médica, não tem nada a ver. A paciente está com problema na via trato gastrointestinal, mas se você tentar juntar vômitos com neurologia, você vai pensar em qual região? Bulbo. Ali no bulbo tem uma região que é a área pós-trema, que tem relação com desencadeamento de vômitos, porque é a área central do controle dos vômitos. E a ataxia? Ataxia de membro superior esquerdo, provavelmente alguma coisa relacionada a vias cerebelares. Então, talvez alguma coisa ali perto do pedúnculo cerebelar. Tem alguma região que pega isso tudo? Tem. Então, eu consigo topografar isso com um único foco, né? Diferente da manifestação inicial dela, que eu pensaria em multifocal, aqui eu consigo pensar em um único foco. E, mais uma vez, é um foco, não é um sistema, né? Não são sistemas. Porque eu consigo dizer mais ou menos onde está. Está ali entre o bulbo e a ponte, mais para o lado esquerdo, provavelmente, porque a ataxia é só no membro superior esquerdo, né? Então, uma outra palavra-chave, né, que ajuda a gente a diferenciar uma topografia multifocal, né, ou nesse caso aqui que vai ser mais focal, né, mas, por exemplo, de uma topografia de sistemas, quando você tiver em dificuldade, poxa, é sistema multifocal. É assimetria. Essa palavra assimetria é uma palavra-chave também. Então, você vê, ó, é o membro superior esquerdo, mais uma vez. Então, me sugere alguma coisa assimétrica. Então, a assimetria sempre fala a favor de uma lesão que seja focal ou até multifocal. Mas, assim, sistemas não. Sistema seria o quê? Uma ataxia, por exemplo, simétrica bilateral. Imagina um paciente de instalação progressiva de ataxia da marcha com ataxia apendicular simétrica bilateral. Uma causa, né? Vocês também rodaram com a doutora Vera, eu acho, no ambulatório. Talvez alguns não, alguns são mais novos aí, mas ela sempre gostava muito de falar de ataxia espinocerebelar, SCA, né? Então, assim, é um quadro simétrico, né? Porque são as vias que estão sendo acometidas degenerativas. Só que não, aqui a gente pensaria numa topografia focal. E é realmente aqui, ó, a hora para você parar pensar, aqui é a ponte, aqui é o pedúnculo cerebelar, e essa região, né? Uma lesão bem focal, né? Então, por isso que eu acho que uma das coisas mais bonitas da neurologia, para vocês que estão começando, é essa questão da história e o exame físico você conseguir topografar, né? E aí, da topografia, você conseguir passar para a próxima hipótese, né? E a ressonância, na verdade, você vai ver que muitas vezes a ressonância, na verdade, ela é um exame para confirmar o que a gente já pensou na história e no exame físico. E aqui, mais uma vez, confirmando, né? A gente pensou, poxa, ela tem uma ataxia do membro superior esquerdo, então deve ser alguma coisa mais para o lado esquerdo. Lembrando de novo, quem não está acostumado com ressonância, o lado direito aqui nosso é o lado esquerdo do paciente. Então, aqui é o lado esquerdo. Pedúnculo cerebelar, aqui está próximo dos núcleos vestibulares, então você tem que dominar bastante neuroanatomia, né? Revisar lá o Ângelo Machado, para você conseguir, é o único jeito de você conseguir ir evoluindo no raciocínio. Então você pensa nos diagnósticos sindrômicos, topográficos, e você já imagina que tivesse realmente uma lesão aqui. Então, algumas vezes, vocês vão ver até que às vezes a ressonância às vezes nem ajuda tanto, porque às vezes você, na história do exame físico, você já pensou aquilo e a ressonância só corrobora, mas às vezes nem te traz informação a mais, né? Nesse caso aqui, só mostrou o que a gente já sabia, mas é importante, de qualquer forma, documentar com a ressonância sim. Então, ela teve uma nova lesão aqui, foi tratada, né? Foi tratada com imunoglobulina, e aqui a gente tem um comparativo interessante depois do tratamento dela, né? A ressonância, como que melhorou, né? A ressonância da coluna cervical e torácica, as lesões melhoraram bastante. Ela recebeu imunoglobulina, conforme está aqui, teve uma excelente resposta. Eu não mostrei a última ressonância. E tinha uma ressonância também do encéfalo, né? Mostrando que, assim, tinha limpado, não tinha mais nada. O Gustavo e a Kézia participaram desse trabalho aí que a gente... E acho que tem mais gente aqui que participou. Acho que é a Vitória. Não, a Vitória participou, foi do de esclerose múltipla. Enfim, esse foi um caso que a gente fez um pôster para o Congresso Brasileiro de Neurologia e ficou bem legal. Então, esse paciente tinha uma MOGAD, né? Uma mudança relacionada a antimóvel. Vamos para um outro caso. Esse é outro paciente... Peraí, esse aqui não... Aqui. Esse aqui é outro paciente do sexo masculino, jovem também, tinha 35 anos. Ele faz uma baixa acuidade visual no olho esquerdo, aos 32 anos. Então, aqui a gente imagina, né? Baixa acuidade visual no olho esquerdo. Então, você já pensa, provavelmente foi naquela época, foi uma neurite óptica, né? Óbvio que a gente precisa de exame físico e tudo mais, mas eu já vou resumir que era uma neurite óptica do olho esquerdo. Aí, um ano depois, ele faz uma baixa acuidade visual do olho direito, ele faz uma neurite óptica do olho direito. Ele, em ambas as situações, ele recebe uma pulsoterapia, que geralmente é o tratamento, né? Se a gente vai ver que nessas doenças desmielinizantes como um todo, sempre que o paciente tem um surto, né? E o que é surto? Para quem nunca ouviu a palavra surto, o surto
que em inglês eles colocam muitas vezes como attack, seria ataque, não tem a tradução não é muito boa, né? Surto, ataque, enfim, tudo é meio estranho, né? Mas enfim, o português ficou como surto. Surto é um sintoma neurológico novo, né? Que geralmente, né, a gente é um termo que a gente usa para as doenças desmelinizantes, então para as doenças inflamatórias, né? Que decorre de um acometimento de alguma parte do sistema nervoso e que ocorre de instalação aguda e que geralmente demora, né, dura mais de 24 horas. Né? Então, aqui um surto de neurite óptica do olho esquerdo, foi pulsado, melhorou, não fechou nenhum diagnóstico específico na época. Depois, aos 33 anos, um surto de neurite óptica do olho direito. Entre esses surtos, ele estava com corticóide oral, né? Além de fazer a pulsoterapia com corticóide venoso em altas doses na veia, ele ficou com corticóide oral, progressivamente foi retirado esse corticóide até completamente ele ser retirado. Depois teve um surto aos 33 anos, mesma coisa, pulsado, foi retirado o corticóide, aos 34 anos teve aí agora um surto de neurite óptica nos 2 olhos. Então, o que a gente tem nesse caso? Esse caso é um caso de uma neurite óptica bilateral recorrente, né? É uma apresentação clássica, né? Se a gente parar para pensar, num paciente que responde bem ao corticóide, né? Ele recuperava perfeito com o corticóide, ele voltava a enxergar normal. E que toda vez que ele começa a tirar o corticóide, ele recorre, né? Isso era antigamente chamada de CRION, C-R-I-O-N, CRION. Esse CRION, que era neurite óptica recorrente, né? De origem aí criptogênica, idiopática, e córtico dependente, né, dependente de corticoide, a gente também viu que, na verdade, né, assim como o ADEN era lá no início, né, não se sabia muito bem o que poderia causar ADEN, depois foi vista como uma das entidades, né, apresentações de MOGAD, aqui também, o CRION também. Esse paciente, ele tinha, então, né, a ressonância que mostrava acometimento do nervo óptico bilateral, a gente vê que tem um hipersinal. Como a gente sabe que tem hipersinal no nervo óptico? Você compara sempre o nervo óptico com a substância branca. Então, a substância branca aqui, ela está bem escura, é uma sequência T2 essa. O nervo óptico ele tem que ser escuro, mais ou menos da mesma cor da substância branca. Aqui está bem branco. Tanto desse lado, até mais desse, né? O lado esquerdo pior do que o direito, mas é bilateral. A gente vê que é um hipersinal mais anterior, né? Ou seja, é uma neurite óptica mais anterior. Não pega essa região. Que região é essa? A região aqui do quiasma, quando os dois nervos ópticos eles juntam já é o quiasma. Então, polpa quiasma, é uma neurite óptica. E aqui a gente consegue ver o trato óptico dos dois lados. Isso aqui você vai rodando a imagem, né? Quando você vai vendo esse coronal aqui T2, você consegue ir acompanhando o nervo óptico. Aí você vê que aqui é o quiasma, depois o quiasma trato óptico, né? A gente vê que o trato óptico está polpado, o quiasma polpado e uma neurite óptica bilateral anterior, que é uma apresentação típica também relacionada ao MOG. Inclusive aqui é um T1 com contraste, com captação de contraste. Então esse aqui era um paciente com MOGAD também, teve um anti-MOG reagente, né? As características, né, que chamam a atenção desse caso, né? Neurite óptica grave bilateral, mas apesar de grave, né, com boa resposta ao corticoide, ela é anterior, então o paciente costuma ter edema de papila, costuma poupar o quiasma, pode ter o achado de perineurite, que é o realce perineural, ao redor do nervo. A ressonância de crânio cervical não tinha nenhuma alteração nesse caso, e o líquor tinha bandas oligoclonais ausentes. Depois a gente fala um pouquinho de bandas. E era um diagnóstico MOGAD mesmo. Eu vou para outro caso clínico 3. Gente, se vocês quiserem, em qualquer momento, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, vocês podem. Eu não consigo ver se vocês levantarem a mão, porque eu estou na apresentação, eu não estou na tela que eu consigo ver vocês levantando a mão. Não sei se vocês levantarem, se vai aparecer na minha tela, mas eu acho que não. Então, qualquer coisa, pode ligar o áudio e parar a qualquer momento. Vocês têm alguma dúvida até agora? Ninguém botou nada no chat não, professor, mas obrigado por falar isso aí. Tá. Então, um outro caso, paciente de 52 anos. Essa paciente ela iniciou com um quadro de uma apatia importante, um olhar vago, meio perdida, isso no final de julho de 2021. Ela evoluiu com choro fácil e os familiares falavam que ela ficava o dia inteiro na cama, né? Passou num psiquiatra que prescreveu alprazolam e Apictil. Ele tinha feito um diagnóstico de uma possível depressão. E aí, junto com isso, ele associou também o Pristic, que é um antidepressivo, né? Uma semana depois. Só que ela começou a evoluir com sinais de que não era algo psiquiátrico. Ela estava com um quadro de uma amnésia enterógrada, uma sonolência excessiva, uma disfunção executiva. Deixa eu ver alguém aqui. João Pedro, você está aí? Ixi, tem 2 João Pedros. Algum dos João Pedros aí é João Pedro Jiriri?
Não, ele não tá preso. Não tá presente não, né? Tá, deixa eu ver quem que rodou aqui. Pô, você vai ficar pra. Vai ser pego pra Cristo, Gustav. Você é o que eu mais conheço. Vitória é a Vitória que participou do trabalho lá de esclerose múltipla? Isso, eu mesma. Ah, então vamos lá, Vitória. É, então tá. É uma coisa importante desse caso, né? Ela passou por um psiquiatra que pensou em depressão. O que você acha que seria a pista, né? Antes de surgir o cometimento da memória, né? Que aí isso já foi em agosto, né? Aí fica mais fácil. Mas lá no começo, né? Eu coloquei, ela tinha uma apatia importante, olhar vago, um choro fácil, ficava o dia todo na cama. Esse choro fácil vai te atrapalhar. Vamos tirar esse choro fácil, finge que não tinha, só para facilitar. O que te ajuda a diferenciar principalmente uma apatia de um quadro de humor, você sabe? Eu acho que, assim, não sei bem dizer, mas Pode talvez. chutar. Eu ia ter pensado nisso de chutar. É, eu acho que mais assim, a apatia seria meio que não é que indiferença, mas quase que isso, sabe? Sim, Já uma questão do humor seria um desânimo, isso. talvez, uma falta de vontade de fazer as coisas. Boa, boa, excelente. Então, a grande diferença é essa mesmo que você falou, Vitória. Que na apatia, primeiro, né? A apatia é neurológica. O humor vai ser realmente, geralmente, né? O humor vai estar mais associado a uma condição psiquiátrica de base. Até pode ser neurológico também, a alteração do humor. Algumas doenças neurológicas vão cursar com alteração de humor. Mas, assim, se a gente parar para pensar, né? Dois grandes grupos, né? O grupo mais neurológico, mais da apatia, e o grupo psiquiátrico, mais alteração de humor. Qual que é a diferença? A pista que o familiar vai te contar na história, né? Na apatia é o que a Vitória falou, né? Indiferença. O paciente tem uma falta de iniciativa. Geralmente o paciente apático é aquele paciente que a família fala, ó, ele fica o dia inteiro lá na cama, quietinho, não reclama de nada. Tá tudo bem para ele. Só que ele não faz nada, ele não sai da cama para comer, ele não sai da cama para almoçar, ele não tem nenhuma iniciativa, ele tá indiferente, né? Isso, né, a apatia. Vitória, você foi bem, vou te exigir mais. Você consegue dizer a apatia geralmente tem a ver com uma disfunção de qual região do cérebro? Ixi, pegou pesado, deixa eu pensar aqui um pouquinho. É, ixi, Tem problema não, você foi muito bem na diferença. Olha, a apatia tem mais a ver com a via frontal, né? A gente fala que o frontal ele está mais relacionado ao comportamento, tanto é que as disfunções frontais elas vão alterar o comportamento. Pode alterar o comportamento de forma o paciente ficar desinibido, mas pode alterar o comportamento de forma a ficar apático. E quando a gente fala frontal, a topografia, na verdade, que a gente fala, né, para o paciente com apatia, na verdade, é uma disfunção da circuitaria córtico-subcortical frontal. Não é só o frontal. A circuitaria é gigante. Então, na verdade, quando você tem uma alteração de comportamento, né, a gente fala mais que é uma disfunção da circuitaria córtico-subcortical frontal, que é todo o frontal com a região subcortical, substância branca, né, e a subcortical, o núcleo da base, ali, tálamo, principalmente. Então, ela tinha isso. Essa apatia sugeria, né, um quadro mais neurológico, uma disfunção da circuitaria córtico-subcortical frontal. Já na alteração do humor, foi o que você falou. Geralmente, na alteração do humor, o paciente ele tem uma queixa, né? Então, é diferente do paciente apático. O apático, às vezes, o familiar leva ele na consulta e o paciente fala, não, tá tudo bem, eu não tenho nenhuma reclamação. E o familiar fala, nossa, ele ficou o dia inteiro na cama, não faz nada. Na alteração do humor, não. Geralmente, na alteração do humor, o paciente tem uma percepção de que realmente ele está hipotímico, né? Ele está desanimado, ele está triste, ele se sente para baixo mesmo, né? Esse choro fácil aí complicou um pouco, né? É porque a gente poderia pensar assim, mas de repente, será que ela tinha uma alteração do humor? Mas, na verdade, esse choro fácil não era um choro fácil de tristeza. Ela não se queixava de tristeza, mas ela chorava facilmente. Isso também, choro fácil, choro imotivado, riso imotivado, também muitas vezes é um sintoma neurológico, né? O que é imotivado? Imotivado não significa que não tenha motivo, mas é que o motivo ele não é o suficiente. Por exemplo, né? Você está, por exemplo, andando na rua e de repente alguém escorrega e cai no chão, mas a pessoa se machucou. Você não vai rir daquilo, né? Se machucou feio, você vai ajudar e tudo. Mas um paciente, por exemplo, que está desinibido, que tem uma disfunção da circuitaria córtico, subcortical frontal, ele pode rir da situação, porque ele está desinibido. Então, ele ri
Até tinha um motivo, porque foi uma situação meio inesperada, né? E toda situação inesperada pode desencadear um riso. Mas a gente consegue segurar esse confrontal, né? Porque a pessoa se machucou e tudo. Então a pessoa ri de forma motivada. Choro, a mesma coisa. Eu tinha um paciente, né, que tinha uma disfunção frontal, que a acompanhante falava que todo sinal que ele parava e tinha alguém pedindo ajuda, pedindo dinheiro, ele chorava e caía aos prantos, né? Lógico, é uma situação triste, isso não tem discussão, mas assim, ele não conseguia inibir, toda vez ele chorava de soluçar, assim, de tanto choro. Então, na verdade, nesse caso aqui dela, né, se a gente fosse aprofundar mais na história, um choro fácil, na verdade, era só uma desinibição, né? Então, era todo acometimento que estava acontecendo ali era frontal. Então, muitos de vocês estão aqui na liga, né? E às vezes não vão fazer neurologia, se interessaram, querem aprender um pouco mais, mas vão fazer psiquiatria, por exemplo. Então, cuidado com essa questão, né, da apatia versus alteração de humor, né? E cuidado com choro fácil também, que choro fácil não necessariamente é porque tá triste, né? Você tem que perguntar para o paciente. Às vezes é um choro imotivado. E aí, o que facilitou nesse caso é que ela começou com amnésia. Então, aí, na hora que o psiquiatra viu, peraí, ele pensou inicialmente que era uma depressão, mas aí quando ele viu que ela começou a perder memória, aí tem alguma coisa errada. E ele começou a ficar sonolento, muito sonolento. Ela começou a ficar em disfunção executiva. Disfunção executiva é o quê? É dificuldade para fazer planejamento das tarefas do dia a dia, né? E também um sintoma neurológico. A disfunção executiva também tem a ver. Todo o quadro sugeria mais uma circuitaria córtico subcortical frontal, apatia, choro imotivado, disfunção executiva, tudo está mais na região do frontal. Agora, a amnésia anterógrada e a sonolência excessiva, não. A sonolência... eu vou falar porque acho que senão eu vou me alongar muito, né? Sonolência tem a ver principalmente com qual região? Tem que a ver com o ciclo do sono-vigília. Onde que está o ciclo sono-vigília? Ele começa lá no SARA, né? Aí tudo, neurologia a gente tem que estudar bastante neuroanatomia, hein? Lembra lá, SARA, que está ali no tegmento pontino, né? Na transição tegmento ponto mesencefálico. SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente, e ela se difunde para os tálamos bilateralmente e dos tálamos, tem a ver com o tálamo, exatamente. Núcleo supraquiasmático é um dos núcleos do talâmico, né? E aí, daí pro talâmico e hipotalâmico, né? A região diencefálica, né? Supraquiasmático. E aí, do tálamo, ele se difunde para o córtex difusamente. Então, essa é a via do ciclo sono-vigília. Então, a sonolência ela é muito ampla, né? Pode ser uma alteração do tronco, pode ser uma alteração talâmica, ou diencéfalo, né? Hipotálamo, região supraquiasmática, ou pode ser cortical difusa, né? Aí, se você parar para pensar com amnésia, a memória tem a ver com região temporal, hipocampo, principalmente. E hipocampo, né? Não só hipocampo, o circuito de Papez como um todo, né? Lembra do circuito de Papez que a gente vê na neuroanatomia? E o circuito de Papez, onde principalmente o hipocampo é uma região importante, ele tem comunicação com quem também? Com tálamo, diencéfalo. Então, se você parar para pensar, alteração... Na verdade, esse caso aqui, a imagem é fundamental, tá? Eu tô falando assim como se fosse fácil, mas esse aqui não. O outro era mais fácil, bem mais fácil de topografar, né? Tanto o caso 2, que era uma neurite óptica recorrente, a imagem só vai te corroborar. E o primeiro caso também era bem mais fácil de topografar. Agora aqui já é bem mais difícil. Aqui, na verdade, poderia ter muitas topografias. Poderia ser uma lesão de substância branca difusa na região da circuitaria cortical frontal, pegando também região de hipocampos e o cortical difusa dando a sonolência. Então, essa topografia, a imagem aí, realmente ela foi fundamental. Outra região poderia pegar a talâmica. Então, aí sim a gente fica dependente da ressonância. Então, quando a gente vai para a ressonância, essa era a ressonância do paciente. Aí a ressonância foi fundamental, porque nesse caso, se a gente tivesse só com quadro clínico, a principal hipótese, até a meu ver, seria de uma encefalite autoimune, porque foi um quadro que a gente fala... Como que a gente resumiria esse quadro? Foi um quadro de uma demência rapidamente progressiva. Ela se encaixa no quadro das demências... Por que demência? Né? Porque ela evoluiu com uma alteração cognitiva progressiva. E o que é a definição de rapidamente progressiva? Geralmente menos de 2, menos de 1 ano. Esse aqui foi em 1 mês e meio, 2 meses, foi muito rápido. E a maioria das demências rapidamente progressivas, elas evoluem até mais rápido do que 1 ano, 3 meses. Como foi esse caso aqui. Então, a gente poderia pensar num quadro de uma encefalite autoimune, que é uma das principais causas de demência rapidamente progressiva. Mas, aí o que era a lesão que estava causando isso tudo? Era essa lesão aqui, ó. Olha só, uma lesão no tálamo. O resto poderia ter contribuindo, tipo essa lesão aqui
difusa, peripendimária, mas realmente quem é uma lesão pequena, né? Você para pensar que fez essa destruição total do sistema cognitivo, das funções corticais superiores. Foi a lesão diencefálica do tálamo para o hipotálamo. Essa daqui que acabou com o ciclo sono-vigília, porque como a gente falou, né? SATA vai para o diencéfalo, daí para o córtex difusamente. Aqui tem relação direta também com a via do circuito de papéis, e isso aqui tem relação também com funções executivas e comportamento, porque está relacionado diretamente com o circuito erecórtico subcortical frontal. Dizem que quem sabe, domina, né? Tálamo sabe tudo de neurologia, porque o tálamo se comunica praticamente com tudo que a gente imaginar. Então, essa era a lesão sintomática, mas a imagem foi fundamental aqui, porque primeiro que ajudou a gente a topografar, né? A gente tinha topografia, nem sempre a topografia na história do exame físico, a gente vai bater o martelo. A imagem vai me ajudar, né? Então, a gente sempre vai olhar para a imagem pensando se a imagem explica a sua topografia. Aqui explica. Esse tálamo explica a minha topografia que a gente imaginou. E ele traz mais informações ainda. Trouxe uma alteração da substância branca, né? E peripendimária, a gente fala. O que é peripendimária? Ao redor aqui do epêndima, né? Ao redor do líquor, né? Que doença, Gustavo, você não conhece esse caso. Que doença, né? Pega toda essa região peripendimária. Ah lá, João Pedro. Eu vou tirar um pouco o Gustavo, porque João Pedro chegou aí para Gustavo não ficar para Cristo. João Pedro, fala aí, ó. Que doença acomete? Eu sei que você chegou agora, mas pela imagem já te ajuda. Acomete de forma difusa toda essa região peripendimária, né? Bem ao redor do líquor, né? Onde tem o quê? Líquor é água, né? Então, todo acometimento dessa região peripendimária com lesão diencefálica. Que doença que faz isso? Mas, professor, eu tô chegando em casa, não tô nem vendo a imagem. Fala aí, então, Augusto. Hã? Uhum. Mas é assim da esclerose múltipla? Como que é a da esclerose múltipla? E perfeito. Essa aqui não. Ela não é perpendicular. Ela parece, na verdade, a gente fala que ela segue o quê? Segue o sentido longitudinal, né? Porque se você pegar os ventrículos, né? Ela pega, vai rodeando, né? É como se fosse pintado, assim, né? Como se estivesse pintando de caneta, né? Imagina, né? Toda a região do ventrículo você vai circundando, assim, né? Então pega o sentido longitudinal e não o sentido perpendicular, né? Ele não vai dali para fora, né? Ele vai margeando, né? Vai pegando toda a margem dos ventrículos. Você consegue pensar alguma coisa? Oi, doutor. Guilherme aqui, Aí, posso... fala aí, Guilherme. Isso tem cara de neuromielite óptica mesmo, né? É a distribuição da aquaporina 4 em torno do sistema ventricular. Aí é o padrão típico. Perfeito, Guilherme. Isso aí. Brilhou. Exatamente, né? Porque a aquaporina, o que é a aquaporina? A aquaporina é um canal de água. Aonde você tem mais água no sistema nervoso? No líquor, né? Basicamente, líquor é água. Então, você vê que essa doença que a gente está vendo aqui nessa imagem, ela pega toda a região da onde você tem distribuição dos canais de aquaporina 4. E era a hipótese principal. Quando a gente viu o quadro clínico junto com a imagem, foi o que a gente pensou. Ainda mais porque o surto que ela teve, surto diencefálico, era um surto típico do espectro da neuromielite óptica, né? Então, a gente fez a dosagem do anticorpo. Primeiro o líquor, né? O líquor foi normal, tinha 0 células, uma proteína, para não dizer normal, tinha uma proteína um pouquinho elevada, né? Mas celularidade normal. E aí o que a gente pediria realmente seria a pesquisa. Vamos adiantar aqui. Peraí. Ixi, aqui já tem um monte de coisa. Mas enfim, seria a pesquisa do anticorpo anti-aquaporina, né? A gente dosa no soro, né? Acabaram dosando inicialmente no líquor, que veio positivo também, né? Mas o mais importante é dosar no soro. Aqui a gente fez, né? Soro, tanto antimog quanto o anti-aquaporina. E foi positivo, né? O título 1 para 160 e o antimog negativo, né? Então, essa paciente fechou como uma doença do espectro da neuromielite óptica relacionada, né, ao anticorpo anti-aquaporina 4 positivo. Eu não vou estender muito nesse caso, né? Deixa eu deixar uma apresentação mais completa dela, mas só para vocês saberem, né? Foi muito grave, assim. Ela evoluiu com quadro motor e ela evoluiu com rebaixamento de nível de consciência tão grave que ela foi entubada. Ela entrou em coma. Ela sem sedação, sem nada,
ela não acordava, né? Você podia fazer estímulo álgico, ela era Glasgow 3, não tinha nenhuma resposta. Tudo pelo acometimento talâmico, né? Tálamo e hipotálamo, né? Diencéfalo. Tanto é, né? E a gente, como neurologista, né, a gente tem que insistir, né? A gente conhece a doença, é uma doença autoimune. Não é uma doença degenerativa, uma doença sem tratamento, é uma doença que tem tratamento. Então, olha tudo que a gente fez, né? O pessoal da UTI já estava assim, né? O pessoal que não é neurologista, né? Muitas vezes nunca viu um caso desse. Então, não tem experiência e às vezes acha, poxa, já era, né? Paciente sem sedação, entubada, não tem uma reação, não vai ter chance de recuperar, né? Eu não vou poder mostrar o vídeo dela aqui, eu não tenho autorização para mostrar o vídeo dela, mas eu cheguei a fazer essa apresentação lá no outro hospital onde ela ficou internada com a gente, aí ela autorizou para lá, né? E aí eu mostrei, ela tá ótima hoje em dia, né? Mas quem viu ela, né, e vê como ela tá hoje, nem acredita. Ela fez uma pulso por 5 dias, não melhorou, a gente fez plasmaférese, 5 sessões, ela melhorou, mas piorou de novo, foi aí depois disso ela entrou em coma, a gente fez mais 5 sessões, e ainda assim a gente fez rituximab, fez mais rituximab, fez mais pulsoterapia, fez imunoglobulina em outubro. Você vê, né? Ela internou aqui no dia 25 de agosto. Ela foi tratada de agosto até outubro. E ela finalmente, ela foi de alta da UTI, né? Final de outubro, do mês 10, isso, final de outubro. 15/11, ela já estava com traqueostomia, né? Foi retirada a traqueostomia, retirada a sonda lateral dia 20/11, e hoje em dia ela está em casa, andando com a família, conversando. Nem tudo são flores, né? Não foi uma maravilha assim toda do jeito que eu tô falando, mas assim, perto do que ela tava assim, comatosa, né? Em coma, traqueostomizada, com sono lateral, não comia, não falava, não tinha nenhuma interação. Ela hoje em dia, ela anda sozinha, ela faz tudo dentro de casa, ela é totalmente independente para fazer todas as atividades dentro de casa, ela come por boca, ela respira em ambiente, enfim, a recuperação é espetacular, não tem dúvida, mas infelizmente essa lesão talâmica deixou sequela cognitiva, então ela tem uma alteração da memória, né? Isso infelizmente não recuperou, mas ela teria uma grande chance de ter eventualmente até falecido, né? Então quando a gente de uma doença autoimune, a gente tem que insistir, né? Não pode desistir do paciente jogar a toalha, como diria a doutora Vera. A gente chegou até a fazer um painel para ela também, para pensando em encefalite autoimune, que às vezes pode vir associado, que foi tudo negativo, né? NMDA, GABA, foi feita toda a investigação completa dela. Aqui o último caso, depois a revisão, né? Falando realmente das duas doenças principais, que é o assunto da aula, mas eu acho que vale a pena a gente ilustrar para gravar. Essa paciente de 43 anos, ela teve um quadro de uma gastrite, uma jeca. Em Vitória que vocês falam jeca também? Falam, né? Porque eu acho que... Fala, eu acho. Fala, né? Porque depois eu sou capixaba, mas depois que eu fui para São Paulo, às vezes você pega uns termos, aí depois você usa aqui em Vitória e às vezes a pessoa fala, o que você está falando, assim, às vezes eu peço desculpa se usar algum termo estranho. Mas, enfim, teve uma gastrite aguda e 2 semanas depois evoluiu para de tetraparesia, nível sensitivo, C4 e retenção urinária. Ô, Guilherme, o que, né? O paciente que tem uma jeca e 2 semanas depois evoluiu com tetraparesia poderia ser um Guillain-Barré. O que nesse caso te disse que não é um Guillain-Barré, né? Porque tem acho que várias pessoas da liga que são mais novas que você e que talvez não tenham ideia, né? Como diferenciar uma polirradiculoneurite, que é o Guillain-Barré, de uma inflamação da medula, né? Uma mielite, que é o caso em questão, né? Qual que é a pista que você diria? Principalmente o nível sensitivo aponta que é uma lesão medular, e a retenção urinária pode até ter uma retenção inicial no Guillain-Barré, mas a retenção franca também aponta para a medula. Exato, né? Sempre que alguém te perguntar, né? Vocês que estão ouvindo a aula, sempre que alguém te perguntar, isso sugere um quadro medular ou um quadro de uma polirradiculoneurite, que é o termo para o Guillain-Barré, né? A grande diferença é isso. Tem nível ou não tem nível? Porque se você tem nível, não faz sentido o seu acometimento dos nervos periféricos, que é o Guillain-Barré, né? O Guillain-Barré é uma polirradiculoneurite, então é um acometimento dos nervos e das raízes nervosas, que é aquela tetraparesia flácida ascendente, típica, né? O que ajuda é o nível, porque se você tem nível, isso te indica que alguma coisa cortou a comunicação da sensibilidade lá encefálica
com aquela região dali para baixo, né? O único local, a única topografia que poderia cortar, né, uma comunicação seria a medula. Dali para baixo cortou a comunicação com o resto do corpo do encéfalo. Então você não sente dali para baixo. Já um nervo não teria por que ter esse acometimento de nível sensitivo. E a retenção urinária? A retenção urinária, num acometimento também de um Guillain-Barré, um acometimento periférico, geralmente não é uma coisa precoce. Você pode até ter numa evolução mais tardia, mas não costuma ser precoce a ponto de o paciente ficar sondado, né? Se você vê um paciente com nível sensitivo e sondagem vesical, lembre sempre de um acometimento medular. Não precisa ser uma mielite, pode ser outras causas de lesão medular. Pode ser uma mielopatia vascular, uma mielopatia compressiva por uma estenose cervical, mas enfim, o nível sensitivo e a retenção urinária são as palavras-chave para você pensar em medula e não no periférico. Então era uma mielite, né, nesse caso. Vou lá logo para a imagem. E era uma mielite extensa, né? Tá vendo? Você vê aqui o hipersinal extenso. E olha que diferente. Diferente daquele outro caso que a gente viu lá no início, que era uma mielite, né, linear, né? Aquele fiapinho de medula, né? Só o centro, o H medular, né? O sinal do H medular, que é uma mielite extensa, tumefeita. Você vê que se a gente fizesse um corte aqui axial, né? Se você cortasse essa medula aqui, você iria ver que ela comete mais de 70% da secção transversa da medula. Então é uma mielite bem inchada, tumefeita, que não é a mielite clássica da doença relacionada ao antimog, né? E é uma mielite que gosta de acometer essa região, né, da transição cérvico-bulbar, né? Mielite alta, né? Com realce pelo contraste. Olha aqui, realçando. É uma mielite típica da neuromielite óptica mesmo, isso aqui, né? E olha que interessante aqui, né? Aqui é o paciente, né? Ele foi pulsado, feita a plasmaférese e... Não, nesse caso... Não, fez plasmaférese sim. Foi feita plasmaférese e ela limpou. Olha como que limpa, né? A ressonância de controle, às vezes, você pode pegar... Guilherme, que eu sei que vai fazer com certeza neurologia, né? Você pode pegar, quando estiver lá na residência, às vezes você vê, nossa, o paciente chega para você na cadeira de rodas, às vezes, e você tem uma ressonância que é essa ressonância aqui normal, né? Você fala, gente, será que tem alguma coisa errada aqui? Não. Olhe sempre a ressonância da fase aguda, porque pode limpar mesmo e às vezes pode ficar sequela. Às vezes você vê só a atrofia, a medula mais fina. Né? Nesse caso, não. Nesse caso, nem atrofia tem, porque foi uma recuperação muito importante que o paciente teve, né? Então, recuperou não só a imagem, mas a clínica também, né? Então, aqui, ó, a cervical e a torácica também, ó, limpa, ó, torácica e aqui a torácica. Esses dois casos a gente enviou para o congresso aí. Aqui tem até o nome, ó, Késia e Gustav. E mais alguém aqui, que eu não tô lembrando quem foi. Legal. Não, mas esse aqui é o do Mogad. É o pessoal. É verdade, é o Rian e o Verdade, que atenderam ela no hospital inicialmente. É o Rian e o Daniel, isso. E aqui o outro que a gente também, esse da neuromielite óptica, né, que a gente mandou para o congresso no passado de neuro. Então, eu usei esses dois casos para ilustrar, e aí agora eu vou tentar resumir tudo que a gente conversou, mas de uma forma assim para vocês memorizarem bem a diferença entre essas três principais doenças, né? Porque as três principais doenças desmielinizantes, aqui eu usei o termo abrasileirado, MONEM, que não pegou, não vingou, foi o termo, um dos termos cunhados pelo Douglas Satz, que o Douglas Satz é um grande estudioso dessa área, dessa temática de neuromielite óptica e Mogad. Ele na época tentou colocar o termo MONEM, foi um dos primeiros artigos que tentou chamar isso de uma entidade à parte da neuromielite óptica, mas não pegou não, acabou ficando como Mogad mesmo, acabou americanizando mesmo. Enfim, mas as três principais doenças desmielinizantes são a esclerose múltipla, NMO e Mogad. E elas às vezes sobrepõem, né? Às vezes tem doenças, sintomatologias, apresentações clínicas que podem ser difíceis de diferenciar, mas na maioria das vezes não costuma ser tão difícil assim não. Então eu vou tentar, embora a gente já tenha dado aula de EM, não tem como falar de NMO e Mogad sem falar um pouco de EM. Então vou fazer o paralelo das três, né? Então, se você parar para pensar em epidemiologia, a EM, né, Mogad e NMO, como que é na EM? Na EM, você tem aí geralmente 2 a 3 mulheres para cada homem. Então, é uma doença que é um pouco mais frequente nas mulheres. Mas não é absurdamente assim mais frequente. A gente vai ver vários homens também com EM. Para pensar no Mogad ou MONEM, você vai ter mais ou menos aí uma mulher para cada homem, mais ou menos pareado, né? E se você parar para pensar na neuromielite óptica, né?
você tem 9 mulheres para cada homem. Então, essa sim é disparada, né? É difícil você ver. A gente vai lá no ambulatório, você vê mulher com NMO, e às vezes aparece um homem, né? Já M não, é mais distribuído, embora ainda assim haja uma prevalência feminina. Na M, geralmente a epidemiologia mais comum é o cometimento de pacientes jovens, né? 20 a 40 anos. No MOGAD, ampla variação, pode pegar tanto crianças quanto adultos. Mas sempre que você tiver crianças, lembre de MOGAD, sempre. Se tem um paciente com uma doença desmielinizante e é criança, lembre de MOGAD, porque se você restringir as crianças, na maioria das vezes é MOGAD mesmo. Mas se você pegar já todos os pacientes com MOGAD, vai pegar tanto criança quanto adulto. Mas se você pegar só e estratificar MOGAD, só criança, né? E você fala, não, criança mais doença desmielinizante, eu penso em quê? Tem que pensar MOGAD. No NMO, a faixa etária é um pouquinho mais velha, né? Pacientes acima de 40 anos, mas é o adulto jovem também, 40, 42, 50 anos, né? Pode pegar pacientes mais idosos. Hoje a gente estava no ambulatório, não sei se algum de vocês estava no ambulatório hoje, a gente tinha um paciente que tem 78 anos que abriu neuromerite óptica. Não é usual, não é usual. O usual é jovem também. Jovem um pouco mais velho do que a M, né? M você vai ver um monte de paciente começando lá no ambulatório com 30 anos, aqui na NMO você vai ver vários começando com 42, 45, né? Mas pode pegar até extrema faixa etária. Já vi até um paciente de 90 anos abrindo o quadro. Se você parar para pensar nos jovens, esclerose múltipla, só 7,5% dos pacientes vão ter acometimento na faixa etária que a gente chama pediátrica, né? Antes dos 18 anos. Ou seja, acomete, mas não é tão frequente. NMO, então, é menos frequente ainda em criança. Já vi uma criança de 6 anos abrindo NMO, mas não é o típico. Se você parar para pensar na fisiopatologia, de maneira resumida também, né? Nas três, a fisiopatologia da M, ela é bem complexa, assim, ela envolve resposta TH17, TH1, que é mais celular, né, linfócito B, que é mais humoral, mas já as outras duas não, as outras duas são bem mais uniformes, né, resposta humoral, né, então MOGAD e NMO é resposta humoral. Então, tanto é que a resposta humoral, que é mais essa parte mais relacionada a anticorpos, que elas têm anticorpos descritos para elas, né. Então, são doenças, né, tanto NMO quanto MOGAD, na fisiopatologia, são doenças que vêm mais da periferia para dentro. Como assim, né? Você tem linfócitos B produzindo anticorpos, esses anticorpos atravessam a barreira hematocefálica e ao atravessar a barreira hematocefálica, eles vão atacar regiões específicas do cérebro e causar a doença. Tanto isso é verdade, né, que a gente pensa que é mais periférica, que geralmente você dosa o anticorpo no sangue, né? Então, os linfócitos estão circulantes, todos os anticorpos. Então, você vai dosar de onde? Do sangue, não do líquor, né? Eu não vou entrar nas exceções, mas quem estiver se aprofundando bastante no assunto vai ver que tem alguns artigos recentes sugerindo também fazendo líquor, mas para não ficar na exceção, no padrão, o padrão é dosagem no soro, no sangue. Na esclerose múltipla vai ter lesão de neurônios, oligodendrócitos, né? Já no MOGAD é uma oligodendrogliopatia, né? Principalmente oligodendrócitos, que são acometidos. Na NMO, principalmente os astrócitos, né? Lembra os astrócitos, né? Que eles fazem aqueles pés, os pés astrocitários, né? Eles fazem esses pés. Então, começa no astrócito, faz uma astrocitopatia para depois ir fazendo a lesão neuronal. Então, a patologia mostra bem que NMO e MOGAD, ou MONEM, são doenças distintas, né? Então, pela patologia que a gente foi vendo que isso era diferente, pela clínica, né, também, você via que tinha uns pacientes que pareciam NMO, mas tinham um quadro clínico um pouco diferente, e a patologia foi confirmando isso, o estudo do anátomo patológico, e os anticorpos que foram se desenvolvendo foram corroborando ainda mais, mostrando que são duas doenças diferentes. Se você parar a pensar na esclerose múltipla, quadro clínico, né, o quadro clínico ele decorre, né, de acometimento de algumas regiões específicas, né? Quais são as regiões? Neurite óptica, tronco e mielite, né? Então, sempre que você parar a pensar, né, qual é o quadro clínico típico da esclerose múltipla, acomete essas três regiões principalmente, né? Se acomete na neurite óptica, né, quais sintomas que podem dar, né? Isso daqui é uma tabela, eu acho que eu não vou me aprofundar muito, porque senão vai ficar muito extensa, mas só um resumo, né? Se vocês quiserem tirar um print, depois você pode tirar aqui, aproveita que está nessa página. Aqui a gente tem a diferença de uma neurite óptica típica para uma atípica. Quando a gente fala neurite óptica típica, essa neurite óptica típica a gente está falando que é típica de esclerose múltipla, né? Que uma das principais causas de neurite óptica é a esclerose múltipla. Quando a gente fala que é atípica para a esclerose múltipla.
não significa que seja neuromielite óptica ou MOGAD, mas pode ser que seja, né? Então, a gente pensa muito, né, em neuromielite óptica ou MOGAD quando você tem uma neurite óptica atípica. Então, uma neurite óptica típica, geralmente, é um paciente na faixa etária típica, 20, 40 anos, mulher, é um pouco mais comum, é mais frequente na cor branca, mas o brasileiro é muito miscigenado, né? Mas em populações, né, que não tem tanta mistura, é muito mais comum em brancos. Por exemplo, a neuromielite óptica é muito mais comum no negro, mas brasileiro é tudo misturado, então a gente não tem tanto isso, né? Numa neurite óptica típica, né, é muito mais comum a presença de dor ocular, e geralmente o tempo de instalação e a lateralidade, costuma ser unilateral. Outra questão que também a gente fala, né, mais a favor de uma neurite óptica típica, é como que está, né, a acuidade visual, né? A acuidade visual geralmente ela é leve, né? É uma neurite leve, então melhor do que 20/200. Quem não tem nem ideia do que é 20/200, depois a gente pode, no ambulatório, vocês podem me perguntar, ou na oftalmo vocês vão aprender isso também. Mas é uma neurite leve, né? Quando você tem aquelas várias linhas, o paciente consegue ler até algumas linhas menores, né? Já no paciente com uma neurite óptica típica, ela é grave, né? Ele só lê aquelas letras bem grandes, né? Quando todo mundo já foi no oftalmologista, já fechou o olho, ele manda ler as letras, né? Então imagina, numa neurite óptica típica, geralmente o paciente lê só as letras maiores, né? Bem grave. Às vezes nem lê as letras, né? Às vezes não consegue ler nada. Geralmente na típica, o escotoma ele é mais central e o fundo de olho costuma ser normal na maioria das vezes, né? Numa típica pode ter outras alterações, pode ter uma estrela macular, pode ter uma estrela macular até mais comum em doenças infecciosas, tipo doença arranhadora do gato, ou outras alterações, tipo um edema de papila, né? Que não é tão frequente na neurite óptica típica da esclerose múltipla. E o prognóstico costuma ser bom na neurite óptica típica. Então, né, a gente tem na esclerose múltipla a neurite óptica que se manifesta geralmente de forma típica, unilateral e leve, né? Se fosse resumir de tudo que eu mostrei ali, o mais importante, né, geralmente é unilateral e leve. Essa é a neurite óptica da esclerose múltipla. No surto de tronco, né, tem algumas coisas que pode dar, né? Pode dar diplopia por um acometimento, né, uma lesão do fascículo longitudinal medial, causando uma oftalmoplegia internuclear, OIN. Pode ter uma paralisia do sexto nervo craniano abducente, então visão dupla, né? Vai ter diplopia. Pode ter vertigem para acometimento das vias vestibulares ali, que estão relacionadas ali com bulbo e ponte. Pode ter um quadro de ataxia pelas vias cerebelares, pedúnculo cerebelar principalmente, que está ali no tronco, né? Comunicando com o cerebelo. E pode ter um acometimento trigeminal, às vezes só uma dormência, uma dor trigeminal, né? Então essas são as manifestações de tronco dessa esclerose múltipla. E a mielite? Geralmente a gente fala que a mielite é focal. Então, você imagina, o que é mielite focal? Você imagina um pedacinho da medula sendo acometido, né? Então, se é só um pedacinho, esse sintoma ele vai ser mais leve também. Então, ele vai ser, por exemplo, só uma perda de força numa perna, a perna direita fraca. Ou vai ser só uma dormência, da barriga para baixo está tudo dormente, do peito para baixo adormeceu tudo, né? Sem acometimento motor, ou seja, pegou só a via sensitiva. Pode ser, então, um acometimento só do funículo grácil, né, cuneiforme, né, pegar no funículo posterior. Pode ser um acometimento típico, um sintoma típico também é o sinal de Lermite, que é aquela dor, né, o choque quando o paciente faz a flexão cervical, também decorrente de uma lesão do funículo posterior. Pode ser sintoma esfincteriano também, né? Mas o que é importante, a mielite da esclerose múltipla não é transversa, né, que vai diferenciar dessas outras duas doenças que a gente vai comentar, que é a NMO e o MOGAD. A mielite transversa, por definição, o que é uma mielite transversa? Imagina, né, que você pegasse a medula e cortasse ela ali, pegasse uma faca e cortasse transversalmente tudo. Então, a mielite transversa é aquela que realmente você pega todas as funções. Então, o paciente ele fica, por exemplo, paraplégico, né? Ele não mexe nada das duas pernas. Dali para baixo ele tem um nível sensitivo, que ele praticamente não sente nada, e ele tem uma retenção urinária. Então, a mielite transversa, ela é muito mais sugestiva dessas outras duas doenças. Não é sugestiva de esclerose múltipla. Né? A esclerose múltipla, que eu te falei, é uma mielite focal. É uma dormênciazinha, um sintoma motor aqui. E pode... Alguém mandou mensagem aqui? Foi. Ah, eu acho que é o outro microfone que tá solto. Não, mas não, o microfone é o único só. Pera, deixa eu desconectar aqui. Ei, Gustavo, tá chiando? Tá bom? Tá. Ok. Então deixa eu continuar aqui. Esses outros sintomas, enfim, não vou comentar. Vamos falar mais agora da imagem.
Então, neurite óptica da esclerose múltipla, geralmente ela é uma neurite, da mesma forma como a clínica, que é leve, também a imagem é leve, não é extensa, ela geralmente tem menos de 50% de extensão, não costuma cometer o quiasma, né, a porção mais posterior. Surto de tronco, geralmente acomete essas regiões que a clínica já sugeriu, né, fascículo longitudinal medial, porção fascicular do nervo abducente, a região ali de tegmento pontino, é mais comum pegar periferia da ponte, pode acometer a região do núcleo trigêmeo, o trajeto fascicular do trigêmeo, o pedúnculo cerebelar médio, né? Então aqui, por exemplo, ó, uma região, um cerebelo, né, indo para o pedúnculo cerebelar, hemisférios cerebelares, né? Na verdade, aqui ficou fora de ordem. Essa daqui seria mais, né, hemisfério cerebelar, e essa aqui mais o pedúnculo, né, inclusive com acometimento do trigêmeo. Esse aqui é o nervo trigêmeo, né? Então, esse acometimento do nervo trigêmeo é muito típico aqui de esclerose múltipla, né? Não é tão típico das outras doenças. Gera do nervo trigêmeo. E a mielite é focal, foi o que a gente conversou, né? Da mesma forma que a clínica, ela não costuma dar uma mielite transversa. Então, quando você vê um corte axial, ó, é isso daqui, ó. Ela pega só uma regiãozinha, um foco. Não é a medula toda. Só aqui, por exemplo, aqui só o funículo posterior sendo acometido. Então, aqui, qual era o provável clínica desse paciente aqui? Era uma dormência. Qual que era o provável acometimento desse daqui? Provavelmente era um quadro motor na perna esquerda, porque aqui está passando o trato córtico espinhal. E talvez até uma dormência do lado esquerdo também, porque também tem trato espinotalâmico lateral aqui correndo, né? Então ele poderia ter, por exemplo, uma dormência e uma quadromotor na perna esquerda. Aqui, por exemplo, ele poderia ter um acometimento aqui só da sensibilidade mesmo, porque pegou só o funículo posterior. E a mielite, ela costuma ser curta, né? Então ela não tem mais do que 3 corpos vertebrais na ressonância. Então, se você contar, né, um corpo vertebral, 2 corpos vertebrais, não chega a ter mais de 3 corpos vertebrais, né? Periferia, foi o que a gente falou, né? E as lesões, né? As lesões costumam ser lesões justacorticais, são essas lesões que pegam as fibras IU, né? Que comunicam com o lóbulo adjacente. Lesões periventriculares, né? Lesões periventriculares muitas vezes gostam de acometer até essa região aqui do polo temporal. E essas lesões, né, que o Gustavo tinha comentado, lesões que fazem dedos de Dalton, né? Perpendiculares à superfície do corpo caloso, né? Elas vão correndo em direção, né, ao córtex, sai do corpo caloso e vão em direção ao córtex, fazendo aqueles dedos de Dalton. Outra coisa que pode ajudar também a pensar mais em esclerose múltipla. Sempre, né? Por que eu tô falando de esclerose múltipla? Porque sempre que você fala de NMO e MOGAD, você tem que dominar a esclerose múltipla. Se você não domina a esclerose múltipla, você vai se confundir. E esclerose múltipla é muito mais frequente do que essas outras duas doenças, muito mais frequente. Então, tudo que a gente tenta fazer do ponto de vista clínico, né, de história clínica, né, epidemiologia e imagem, tentar garantir que não é uma esclerose múltipla. Então, esse é um outro sinal que a gente pode ver, que é o sinal da veia central, né? Você vê uma veia correndo no meio, essa imagem, olha que imagem linda. Você vê uma veia no meio da lesão, né? Porque a lesão é o quê? Perivenular. A lesão da esclerose múltipla. Isso aqui é chamado de sinal da veia central. Quais dessas, né, que mais ajudam, né, a diferenciar esclerose múltipla da neuromielite óptica MOGAD, né? O acometimento cortical ou justacortical pegando as fibras IU, ele ajuda bastante, né, a diferenciar. É mais o justacortical pegando fibra IU, porque cortical vocês vão ver que MOGAD também pode pegar. E esse acometimento aqui do polo temporal, bem como as lesões periventriculares perpendiculares ao corpo caloso também, são as regiões que mais ajudam a diferenciar uma da outra. Já na NMO, né? Então, você pensar em NMO, como que é o quadro clínico da neuromielite óptica? Ele geralmente são 6, né, achados clínicos centrais: neurite óptica, mielite. Essas foram as duas iniciais, né? Quando a doença foi descrita, ela foi descrita como NMO. A gente praticamente não usa mais esse termo, né? Eu vou botar até mais para frente aqui o artigo de 2015, que a gente chama de NMO-SD, que é Spectrum Disorder. Então, é espectro da neuromielite óptica. Quando foi descrito como neuromielite. Então, era neurite óptica e mielite. Basicamente, era isso. Né? Os critérios iniciais exigiam que tivesse só neurite e mielite e não podia ter nem lesão no cérebro, né? A gente foi descobrindo que não, que isso não é verdade. Então, foram descritas outras 4 achados, né? Síndrome da área pós-trema, síndrome de tronco aguda, síndrome de encefálica, que foi o caso que a gente viu, e a síndrome cerebral sintomática. Como que é a neurite óptica da neuromielite óptica? Ela pode ser bilateral. Por que eu falei pode ser bilateral? Porque na maioria das vezes o paciente com neuromielite óptica, ele se apresenta com uma neurite óptica unilateral. Porém,
essa frase pode ser confusa, então escuta com calma. A maioria das vezes o paciente com neuromielite óptica, ele se manifesta com uma neurite óptica unilateral. Porém, se chega para você um paciente com uma neurite óptica bilateral, você não vai pensar em esclerose múltipla, né? Isso já é uma neurite atípica. Isso te sugere muito mais ou uma neuromielite óptica ou um MOGAD, né? O acometimento bilateral simultâneo, né? Ao mesmo tempo. Se ele tem uma neurite óptica desse lado e daqui a 5 anos tem do outro, tudo bem, pode ser esclerose múltipla. Não é acometimento bilateral simultâneo, fala mais a favor de NMO. Ela costuma ser grave. Aí, praticamente sempre, né? Praticamente sempre grave, né? Que é isso, né? Uma acuidade visual pior do que 20/200. Clinicamente, o paciente às vezes pode ter um defeito altitudinal diferente da clínica da esclerose múltipla. Na esclerose múltipla, como a gente falou, ele tem ele fala que tem às vezes uma nuvem, uma névoa embaçada no centro da visão. Aqui não, aqui ele pode falar que daqui para baixo ele não enxerga direito. Não tanto o centro, uma coisa mais altitudinal, né? Daqui para baixo ou daqui para cima. A mielite geralmente é uma mielite transversa, uma mielite bem grave. Então o paciente fica paraplégico, com nível sensitivo, com retenção, com alteração esfincteriana, necessidade de sondagem vesical, né? Ele pode ter espasmos tônicos dolorosos, né? Que, por exemplo, os membros inferiores, o mais comum é em membros inferiores, né? Alguém viu no ambulatório outro dia, não sei se algum de vocês estava lá, em membros superiores, não é o típico é mais em membros inferiores, né? Como se fossem umas câimbras, né? A perna fica dura, as duas pernas ficam dura, e aí depois alivia, né? Isso costuma ser bastante doloroso, né? Que também a gente costuma ver mais isso em NMO do que, por exemplo, numa esclerose múltipla. Síndrome da área pós-trema. A área pós-trema é uma região do bulbo, né? Ali na área pós-trema, mais posterior, perto ali do quarto ventrículo, que ela é o centro regulador relacionado a náuseas, vômitos e soluços. Então, o paciente pode ter soluços, náuseas e vômitos incoercíveis. Então, pode ter. Eu lembro de um caso que a única coisa, essa paciente, ela estava no interior de São Paulo, ela tinha se apresentado como soluços, ela estava há 5 dias soluçando sem parar, né? Não tinham chegado a um diagnóstico, acharam até que, enfim, não chegaram a nada, nenhum diagnóstico. E quando ela começou a ter sintoma, né, de paraparesia, que eles viram, tem alguma coisa errada, isso é neurológico. Aí encaminharam pra gente, a gente viu que na verdade era uma neuromielite óptica, com um surto de área pós-trema e já evoluindo para uma mielite, né? Então, soluços que duram, né? Principalmente mais de 48 horas, né? Eu comentei mais cedo que surto, geralmente, né, por definição, é mais de 24 horas. Um surto de área pós-trema, para a gente caracterizar com mais, assim, ênfase, a gente fala que é mais de 48 horas mesmo que fortalece esse diagnóstico. Síndrome de tronco diencefálica, né, clinicamente, é aquilo que vocês viram, né, o paciente pode até entrar em coma, né, uma sonolência excessiva, uma disfunção, pode ter uma alteração de comportamento, pode ter uma alteração de função executiva, pode ter uma alteração de memória, mas o que chama atenção é o sono, né, a sonolência excessiva. O rebaixamento do nível de consciência, né, chamada de narcolepsia sintomática, né. E as síndromes cerebrais e síndromes de tronco, elas são diversas, mas nenhuma é muito específica, nenhuma delas ajuda muito. Então, eu vou mostrar mais a imagem que pode ajudar no cérebro do que, de fato, a clínica, que a clínica não vai ajudar tanto aqui. Mas uma área pós-trema e uma diencefálica, uma neurite grave, uma mielite transversa, só pela clínica a gente já pensa. Primeira hipótese, NMO ou MOGAD, né? Porque a MOGAD pode se manifestar exatamente igual a uma NMO. Na imagem, na neurite óptica, né? Na neuromielite óptica, geralmente é essa distribuição que o Guilherme comentou, né? O que é essa distribuição? É onde está distribuído os canais de aquaporina, né? Onde que eles estão distribuídos? Onde tem mais líquor, né? Então você tem aqui, ó, o ventrículo lateral, né? Então do ladinho dos ventrículos laterais, rodeando os ventrículos laterais de um lado e do outro, você tem muita aquaporina, porque tem muita passagem de água, né? Então onde tem mais expressão de canal de água. Aqui, quarto ventrículo, muita expressão de aquaporina. E aqui também no canal central da medula, muita expressão de aquaporina. Por isso que as lesões medulares, elas são o quê? Centro-medulares, né? Pegam bem o centro da medula. Aqui, região peripendimária, toda a região peripendimária. Aqui nessa região talâmica e diencefálica, né? Cheio de líquor ao redor, né? Então, na neurite óptica, o que chama atenção, ela é longa, né? Uma extensão de mais de 50%. A aula já está um pouco longa, né? 1h20. Eu vou tentar adiantar aqui, mas acho que a gente está na reta final. Acho que mais uns... Se vocês aguentarem, você aguenta mais uns 20 minutinhos, 15 minutos? Pode falar, doutor, está acompanhando. Vamos lá, então. Uma neurite óptica, né, extensa, né, geralmente mais de 50% da extensão do nervo óptico na imagem, que costuma cometer o quiasma, né? Já a mielite, né, ela costuma ser uma mielite extensa, como aquela que a gente viu, né, mais de 3 corpos vertebrais. Ela gosta de acometer essa região, isso é muito importante, ó, porque isso vai ajudar a diferenciar agora da sua doença prima aí, né, da MOGAD.
ela gosta de pegar a transição bulbo-cervical, então é uma mielite mais alta. Ela gosta de pegar mais de 70% da secção transversa, também ajuda a diferenciar. Na imagem, ajuda a diferenciar também da MOGAD, né? Porque aqui, né, a gente tem aquela mielite tumefeita, igual aquela que a gente viu, né? O caso 4 que eu mostrei para vocês. Aquela mielite bem inchada, né? E alta e longa. E ela é central, né? Ela é central porque é ali onde está o canal central da medula, onde está cheio de líquido e cheio de aquaporina. Então, né, ela pode dar esse espectro também, né? Esse aqui já é uma fase mais não tão aguda, viu? Porque na fase aguda ela fica toda inchada, né? Aqui, eu não sei, se a gente fosse medir, acho que não tem mais de 70%, mas o que eu estou querendo mostrar aqui é uma outra característica que pode ter, que fala muito a favor de NMO, que é essa medula que ela tá tão branca, parece que foi assim, cavitada, né? Foi comida, tirado um pedaço mesmo e só sobrou líquor dentro dela, né? De tão branca que ela é, da mesma cor do líquor que está ao redor da medula. Isso a gente chama de bright spot lesion, né? Que é esse achado, né? Um sinal bem brilhante, né? Cavitado. Você pode ter por sinal em T1. Na sequência T1 você pode ficar, essas lesões podem ficar bem escuras, né? E pretas. Aqui a gente está vendo o quê? Bulbo, né? Então você pode ter acometimento aqui da região do tronco cerebral, do bulbo, da área mais aqui posterior. Essa área mais posterior é a área pós-trema, né? Então você pode ter acometimento da área pós-trema na imagem. Síndrome de tronco, você pode ter acometimento de toda a superfície epidimária, né? Então olha só que interessante. Você vê toda a superfície ao redor do quarto ventrículo acometida. Isso num quadro de neuromielite óptica também. Toda essa área com bastante expressão de aquaporina. E aí você poderia pensar, não, mas espera aí, mas ela se estende além, né? Não tem problema, é a mesma coisa que a medula, né? A medula, quando eu falei, né? É ao redor do canal central da medula, ela é centro-medular, mas ela costuma pegar mais de 70%. Por quê? Porque ela é tão inflamatória, né? Que essa inflamação que começa ao redor, ela incha, ela demacia ao redor, né? Então, a mesma coisa aqui, né? Ela começa mais ao redor, mas ela pode inchar ao redor e fazer toda essa lesão tumefeita ao redor do quarto ventrículo também aqui no tronco cerebral. Então, aí você vê que a imagem pode te ajudar, né? Na síndrome... aqui outra região, né? Também ao redor aqui do aqueduto cerebral. Aqui, aqueduto cerebral de Silves, no mesencéfalo, né? Você vê aqui os dois núcleos rubros, né? Na síndrome de encefálica aguda, a gente viu um caso lá, né? Acometimento tálamo hipotalâmico, né? E também a superfície peripendimária do terceiro ventrículo. Então, você pode pegar aqui, essa região aqui, ó. Essa região que é a transição, né? De encefálica, tálamo, hipotálamo, né? Toda essa região também peripendimária acometida. Você pode ter, agora na parte do síndrome cerebral sintomático, nas imagens, pode te ajudar? Essa imagem é uma imagem bem típica, né? É uma imagem que segue o trajeto do trato córtico espinhal. Olha só, você vê o trato, ó, de cima e embaixo. Ele vem vindo, ó, cápsula interna, vai descendo para chegar aqui no mesencéfalo, na base do pedúnculo cerebral, né? Você vê até aqui o núcleo rubro, ó, e ele descendo, indo em direção aqui ao mesencéfalo e caindo lá, descendo lá para a ponte, nas pirâmides pontinas e depois indo para a pirâmide bulbar, né? Trato córtico espinhal. Esse trato longo também é bem sugestivo de acometimento da neuromielite óptica. Esse outro aspecto, que é o aspecto, né, pegando o corpo caloso, mas diferente do que a gente conversou da EM, né, que faz aqueles dedos de Dawson, né, que é um trajeto, né, perivenular. Por que é dedo de Dawson? Por que ele faz esse trajeto perpendicular? Porque é o trajeto da vênula, é a irrigação, né? Então, a drenagem venosa das vênulas, elas vão no sentido perpendicular. E a inflamação da esclerose múltipla é ao redor das vênulas, trajeto perivenular. Aqui não, é ao redor da expressão de aquaporina. Então, ele faz essa, em vez de pegar o sentido transverso ou perpendicular, ele pega o sentido longitudinal, né, de cima e embaixo. Então, o sentido longitudinal, geralmente mais de 50% do sentido longitudinal do corpo caloso. No realce. Na esclerose múltipla, né, eu não falei isso, né, mas na esclerose múltipla, como que é o realce? O realce, ele costuma ser um realce anelar, né, muitas vezes anel incompleto, em vez de ser um anel, um anel fechadinho, né, ele é um anel incompleto, tipo um C, assim, né, um C que não chega a fazer uma circunferência completa, né? Vamos fazer um O, né? Ele chega a fazer só um C, um anel incompleto. Mas pode ser anelar também, e pode ser também pontiforme, pode ser um pontinho, né? Agora o realce na NMO pode fazer esse aspecto aqui, né? Esse aspecto meio salpicado, né? Você vê um aspecto meio heterogêneo, né? O realce não tanto uniforme no cérebro, né? Nas lesões das síndromes cerebrais sintomáticas, né? Que eles falam de cloud-like, né? Enhancement, né? O realce tipo esfumaçado, assim, meio heterogêneo, salpicado. E você pode ter isso aqui também, que a nossa paciente tinha, aquele caso que a gente viu, né? Ela tinha todo esse acometimento da superfície ependimária, né? Faz diagnóstico diferencial isso aqui, até com doença infecciosa, né? Doenças que podem fazer aqui uma inflamação periependimária, né? Uma ependidimite, né? Um acometimento periependimário.
Esse acometimento aqui também é típico, né? Que a gente chama isso aqui de como se fosse desenhado, né? Um ponta de um lápis, né? Então, pencil thin lesion, né? Esse realce aí em ponta de lápis. Isso tudo sugere um acometimento da NMO. Então, naquele caso lá, né? O que ajudou realmente a imagem foi fundamental lá naquele caso, porque ela tinha um acometimento no tálamo e tinha esse acometimento aí periapendimário que, na hora assim que a gente viu, NMO, né? E aí o aquaporina foi positivo mesmo. Esse outro aspecto aqui também é interessante. Ó, aqui está mostrando várias coisas numa imagem só, né? O acometimento aqui talâmico, diencefálico, né? O acometimento periapendimário, né? E aqui esse aspecto, né? Que embora não seja tanta área em contato com o líquor, né? Essa região aqui, mas é um aspecto típico descrito, que é o aspecto, né, do sinal intridente, né? Ó, pegando o trato córtico espinhal e substância branca, né? Poupando aqui, né? Esse aqui mais escurinho, mais pretinho, é o globo pálido, aqui o putame, né? Então você pega para um lado, para o outro e para esse outro aqui, né? Fazendo aspecto intridente, é uma imagem também típica do encefálico, né? Então isso é NMO. E para finalizar, né? O MOG, né? Como que geralmente é o quadro clínico do MOG, né? A gente viu, né? O fenótipo óptico espinhal, que é o fenótipo que eu vejo mais, é muito mais esse, porque eu sou neurologista de adulto, acabo atendendo algumas crianças que têm exclusivamente a parte de doença autoimune, porque acaba que a gente vê criança também, mas eu não vejo criança em geral, né? Eu não sou neurologista de adulto, mas quando tem uma criança, né, com uma esclerose múltipla ou com uma doença autoimune, eu acabo vendo. Mas como a maior parte do meu público é adulto, então o que eu mais vejo é o fenótipo óptico espinhal, que é o fenótipo mais comum nos adultos, né? Você vê aqui é uma distribuição da manifestação clínica versus a idade do paciente, né? Quando chega aqui por volta dos 15 anos, 10, 15 anos, né, você vê que começa a ficar mais frequente a manifestação óptico espinhal, que é essa manifestação mais de neurite, mielite e acometimento encefálico, né? E na criança, né, praticamente, né, virtualmente lá, nos primeiros 2 anos de vida, praticamente é só o fenótipo tipo Aden, né, que vai ficando menos comum. Aquela paciente lá que a gente viu era uma Aden, né, ela tinha 30 e... esqueci agora a idade dela exatamente, mas 30 e poucos anos, né, era uma Aden, né, aquele primeiro caso, né, era adulto, porque tem também adulto, né, mas você vê que é menos frequente, né, o Aden é muito mais frequente na criança, e o fenótipo óptico espinhal com mielite e neurite é muito mais comum no adulto. Essa aqui você vê a distribuição, né? Se você pegar a distribuição, né, na instalação, né, qual a manifestação mais comum, né? 31% dos pacientes eles vão ter neurite óptica. Isso pegando, né, o universo todo, né? Unilateral. Você vê então mais uma vez, né? Também no MOG, né, no MOGAD, a manifestação mais comum é neurite óptica unilateral. Mas até 24% pode ter bilateral na instalação, né, não certo da doença. Então, mais uma vez, sempre que você tiver uma neurite óptica bilateral, você não vai pensar em esclerose múltipla, né? Simultâneo, você vai pensar em NMO ou MOGAD. Pode ter LATM, o que é isso? Mielite transversa longitudinal extensa, né? Então pode ter manifestação de mielite extensa e pode ter manifestação de Aden, bem como também pode ter mielite curta, né? Mas o mais comum realmente são essas manifestações aqui. Então, né, as manifestações mais típicas, né, que a gente faz pensar a gente em MOGAD, são quadros de neurite óptica, mielite e encefalite cortical. Essas são as 3 principais manifestações. Na neurite óptica, a grande pista no exame físico vai ser a papilite. Então, o paciente, muitas vezes, ele vai ter o quê? Edema de papila. Lembra que lá na neurite óptica da esclerose múltipla, 2/3 dela é retrobulbar. O que é retrobulbar? Atrás do olho, né? É o nervo óptico atrás do olho. Então, eu não tenho inflamação no nervo óptico no contato ali com o globo ocular, né? Então, eu não tenho edema de papila, mas aqui não. No MOG é uma neurite óptica geralmente anterior, então tem papilite. Então você vai ver, né? Olha esse caso aqui. Esse caso é um caso de uma neurite óptica bilateral relacionada à doença relacionada a anti-MOG com papilite bilateral, edema de papila bilateral aqui no fundo de olho. Essa é a grande pista do exame físico, né? Na mielite aguda, né? Qual que é a grande pista também da história clínica, né? Do quadro clínico? Uma mielite transversa, assim como NMO. Então pode ser uma mielite transversa. Pode ter sintomas icterianos mais importantes, às vezes, até do que na NMO, por quê? Porque, diferente da NMO, aqui, ela gosta de acometer mais a medula baixa, lá no cone medular. E o cone é onde está o centro sacral da micção. Então, o paciente ele pode ter sintomas esficterianos precoces e importantes, né? Inclusive, o caso que a gente viu, né, que a gente mostrou de MOGAD, aquela paciente com Aden, né? Ela ficou paraplégica, ela tinha nível sensitivo, ela teve um quadro de uma encefalopatia, né? Foi um Aden que ela se manifestou, né? Bastante confusa, desorientada, ela teve uma neurite óptica. E eu posso te dizer como que ela está hoje. Como que ela está hoje?
ela não tem nada de alterado na visão, ela não tem nada de alterado no motor, ela corre, joga vôlei, faz esporte, ela não tem nada no motor nem sensitivo. Mas o esfíncter, ela ficou com uma lesão esfincteriana. E a ressonância dela não mostra nada, tá? Você vê a ressonância dela é totalmente normal, não tem nada. O radiologista lauda como normal, não tem nada na imagem. Mas ela tem até hoje que fazer sondagem vesical, então ela ficou com a sequela esfincteriana. Mas a recuperação é absurda, né? Costuma ser muito boa a recuperação no MOG, que também é uma pista clínica que te ajuda a diferenciar da neuromielite óptica com a porina, porque no MOGAD, às vezes só de você fazer a pulsoterapia, ela é tão córtico-responsiva que às vezes só de fazer a pulsoterapia, o paciente recupera assim, ó. Eu lembro de um paciente que teve uma neurite óptica que ele falou, doutor, eu senti o corticóide entrando na minha veia, eu senti minha visão indo limpando, né? Eu lembro que foi bem marcante do jeito que ele falou, né? Ele falava, parece que ia limpando, assim, eu não estava enxergando nada, foi clareando ao longo dos dias, né? Só com corticóide. E assim, na primeira dose ele já falou, né? Foi entrando o corticóide, foi clareando. Não precisa ser assim, tá? Pode ter sido até algum efeito aí placebo de ter sido tão imediato, mas eles descrevem que a melhora é absurda mesmo com o corticoide. Já na neuromielite óptica com a porina, você precisa de plasmaféresis na maioria das vezes, você não consegue. Tanto é que o preconizado tratamento de fase aguda é pulsoterapia mais plasmaféresis na neuromielite óptica. No MOG, às vezes, só com uma pulsoterapia o paciente já pode recuperar. E a encefalite cortical, que geralmente manifesta clinicamente, né? O paciente geralmente tem crises epilépticas, né? O mais comum é ele ter uma crise epiléptica. Então, daí, do ponto de vista de imagem, a neurite óptica, ela vai ser mais anterior também. Então, o que é uma neurite óptica mais anterior na imagem? É aquela que poupa o quiasma, mas ela é extensa, diferente da esclerose múltipla, ela costuma ser extensa, mas que não chega a bater lá no quiasma. Outra coisa que pode ajudar na neurite óptica é que ela pode ter o realce perineural ao redor do nervo óptico, né? Que é a perineurite. Isso também é bem mais típico de MOGAD, né? A gente não vê tanto isso na neuromielite óptica. E na mielite, né? A mielite costuma ser, é muito mais comum que a mielite seja extensa mesmo, tá? Existe mielite curta, mas o mais comum é extensa, assim como a NMO, mielite mais de 3 corpos vertebrais. Mas o que chama atenção na imagem, né? Além de ter mais de 3 corpos vertebrais, que isso não diferencia de NMO, diferencia só de esclerose múltipla, o que pode diferenciar é que ela tende a ser mais baixa. Então, a clínica é mais baixa, com muitos sintomas bacterianos, e a imagem também, pode pegar o cone medular. E muitas vezes ela é tóraco-lombar, não é tanto alto, né? Cérvico-bulbar, né? Então aqui, por exemplo, uma mielite de NMO, de MOGAD, né? Uma mielite bem de cone medular, né? E outra coisa que ela pode dar, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Eu achei que eu tivesse colocado. É o acometimento do H medular, né? Então você vê aquela mielite, né, que no longitudinal, né, mais comum até do que essa aqui foi meio tumefeita, né? Pode ser tumefeita, mas o que vai te fazer pensar mais em MOGAD é quando ela é linear, cometendo mais o H medular, não aquela tão tumefeita assim. Na encefalite cortical, vão ser lesões corticais, né? Geralmente unilaterais. Então, por exemplo, aqui, ó, você vê que aqui tem um hipersinal nessa região parietal esquerda, né? Que justificava a manifestação clínica desse paciente, que ele tinha crises focais no hemicorpo à direita, né? Então, você vê aqui, ó, o córtex aqui, ele tá branco, né? Totalmente branco. Encefalite cortical. Comparado com esse outro aqui, esse é o córtex na sequência flare já é mais branco, né? Mas aqui é uma intensidade de sinal normal. Aqui você vê que ele tá mais branco e inchado, né? Tumefeito, né? Você vê que os sulcos aqui são mais visíveis, aqui menos. Então tem uma alteração de sinal e um edema cortical aqui, né? E o líquor? O líquor ajuda a diferenciar? Olha, o líquor não ajuda a diferenciar tanto o MOGAD e NMO. Ajuda para diferenciar de EM, né? Porque na EM, dificilmente você vai ter muita célula, tá? 95% dos pacientes eles vão ter menos de 50 células. Se tiver mais de 50 células, igual aquele caso que a gente tinha com 895 células, né? Da paciente que tinha um ADEM, não é comum você ver isso em esclerose múltipla. Você tem que ficar bem um pé atrás se você tiver um paciente com esclerose múltipla com muita celularidade, né? Em geral, eles têm 10 células, pode ser até normal, 2 células, 3 células. No MOGAD e NMO, sim, outra coisa, desculpa, o BOC, né? O que é BOC? São as bandas oligoclonais. Estão presentes em 80 a 90% dos casos de EM, né? Ou seja, é muito frequente. São acúmulos de IgG que você vê geralmente exclusivamente no líquor e não vê no sangue, né? Mostrando que tem o quê? Uma produção dentro do sistema nervoso de imunoglobulinas IgG, né? Uma doença que está acontecendo ali dentro do compartimento, né? Do compartimento do sistema nervoso central. Por quê? Porque essa doença, né? Ela é decorrente de linfócitos que atravessam a barreira hematocefálica, penetram no cérebro e fazem inflamação ali dentro. Diferente, né, de MOG e NMO, que
o anticorpo é produzido na periferia e esse anticorpo que atravessa, né? A fisiopatologia é muito mais dependente de anticorpo atravessando a barreira do que um infiltrado linfocitário atravessando, embora também haja, né? Acaba tendo o processo inflamatório local, óbvio, vai ter, porque o anticorpo vai desencadear um processo inflamatório local. Tudo começa com o anticorpo produzindo na periferia e entrando. Aqui não. Na EM, as células estão vindo de fora, entrando lá dentro, né? E lá dentro fazendo o processo inflamatório e produzindo as imunoglobulinas lá dentro mesmo, que aí você cai várias, né? E não é uma imunoglobulina só, não é um anticorpo só. Por isso que são várias bandas, né? São múltiplos imunoglobulinas. Se você tem, por exemplo, um padrão, né, que não é oligoclonal, né? Ele é monoclonal, você pensa tem outras doenças, tipo linfoma, né? Tem só um tipo, uma banda única, né, no líquor, né? Em MOGAD vai ter uma pressitose 50% dos casos, é bem variável, você pode ter muito alterado, muito não. Na NMO pode ter uma pista, né? A pressitose é variável, costuma ter pressitose, né? Mas você vê que no nosso caso lá não tinha, né? O caso que eu apresentei para vocês de neuromielite óptica, celularidade estava normal, então pode ser normal também. Mas uma pista que pode ter às vezes é quando você tem neutrófilo eosinófilo. Sempre que você tiver neutrófilo eosinófilo no líquido, numa doença desmielizante, lembra de neuromielite óptica também. E BOC não costuma ser presente em NMO nem MOGAD, né? Menos de 10% dos pacientes com MOGAD vão ter BOC e menos de 20% dos pacientes com NMO vão ter. Então, você sempre vai tentando, né, encaixar as peças quebra-cabeça, né? Então, o BOC, ele não é específico, né? Você pode ter em MOGAD, você pode ter em NMO, mas você vai juntando as peças, né? Poxa, eu tenho uma mielite extensa, uma mielite com mais de 3 corpos vertebrais, eu tenho um bright spot lesion, o paciente não responde com pulsoterapia, só precisa de plasmaférese e vem um BOC positivo. Opa! Não, até que para controlar esse NMO, vou fazer a coaporina e a coaporina vem positivo. Beleza, fechou. Agora não, eu tenho uma mielite focal, uma mielite curta, o paciente tem uma neurite leve, melhora com pulsoterapia, né? E tem BOC presente, tem uma imagem de M, opa, isso fala mais a favor de M. Então você vai juntando as peças e para ver o que isso te fortalece de diagnóstico. O BOC fortalece sempre mais para M. Outros exames que você pode pedir, né? Aí os outros exames mais específicos. Para o MOGAD, anti-MOG, você vai pedir no soro, no sangue, lembra? E o NMO você vai pedir anticorpo anticoaporina 4 também no sangue. Na EM, tem um anticorpo específico? Não tem um anticorpo específico. Mas o neurofilamento, às vezes, é utilizado para definir gravidade. Não é um consenso, cada vez mais que tem se estudado neurofilamento, não tem um consenso, mas a gente tem cada vez mais pedido e acompanhado o neurofilamento na prática clínica quando é possível, né, e acessível. Então, basicamente, acabou aqui. Eu vou só mostrar os artigos principais, né? Esse aqui é o artigo principal, né, que fala dos critérios de McDonald de 2017, né? Esclerose múltipla, quando vocês quiserem ver os critérios, né? O que diz o critério? O critério diz que você tem que ter um surto típico, que são esses, né, que a gente já conversou, pelo menos um surto típico desse. Essa é a tabelinha dos critérios, que eu acho uma tabela difícil de gravar, então eu resumo, eu coloco esse resumo que eu coloquei já na aula de esclerose múltipla, que acho que também está gravado para vocês poderem ver, que é basicamente o que? O paciente precisa ter um surto típico com disseminação do espaço e disseminação do tempo. Aí depois vocês olham com calma lá, eu vou passar só rapidamente, né? Mas depois vocês olham com calma que eu expliquei bem direitinho o que é disseminação no tempo, no espaço, para fechar o critério. Mas disseminação no espaço, na EM, né? Você tem que ter 2 topografias clínicas, que são pelo menos 2 daquelas 3 que a gente comentou, né? Disseminação no tempo, você tem que ter 2 surtos. Teve um surto agora, teve um daqui a um tempo. Então, um surto típico, né? Com mais um surto típico depois, com disseminação no espaço, você vai fechar aí o critério clínico de esclerose múltipla, né? Mas você pode fechar também com critério radiológico. Então, você tem disseminação no espaço radiológica, 2 das 4 topografias típicas. E disseminação no tempo radiológico. Tem lesão captando contraste e lesão que não capta, mostrando que tem lesões em tempos diferentes. Ou você faz uma ressonância agora, uma daqui a 3 meses, e elas surgiram novas lesões. E, por fim, o líquor, né? A presença de bandas oligoclonais, ela pode substituir o critério de disseminação no tempo também. Aí você consegue fechar o critério de esclerose múltipla. E NMO? NMO foi tudo aquilo que a gente conversou, né? Você precisa de disseminação no tempo e no espaço? Você não precisa de disseminação no tempo, né? Não precisa de disseminação no tempo. Como que é o critério de NMO? O que importa, né? Disseminação no critério de NMO você vai dividir em 2 grandes grupos, né? O grupo aquaporina positivo e o grupo aquaporina negativo. Se você tem o grupo aquaporina positivo, você não precisa nem de DIS, tá? Eu botei aqui, eu deixei o DIS, mas o DIS é para o grupo de baixo. Para o grupo de cima, você não precisa nem de disseminação no espaço. Basta uma topografia e aquaporina positivo, que é NMO. Então, basta um achado clínico central. E se for aquaporina negativa, aí você precisa de DIS. Não precisa de DIT. Não precisa de disseminação no tempo, mas DIS você precisa. Então, se você tiver aquaporina negativa, você precisa pelo menos 2 achados clínicos,
né? E aí, como a aquaporina foi negativo, pelo menos um deles tem que ser um dos 3 mais importantes. Quais são os 3 mais importantes? A neurite óptica, a mielite longitudinalmente extensa e a área pós-trema. Então, se você tem, por exemplo, uma neurite óptica com, por exemplo, um surto, né, diencefálico, você fecha critério. E aqui, nesse grupo aqui de baixo, você precisa do critério de imagem te auxiliando, tá? Eu acho que eu até botei aqui, ó. Esse é o painel, né? Um painel que já está um pouco mais defasado, provavelmente vai ser atualizado num futuro não muito distante, já deve ser feito um novo critério, porque isso aqui é de 2015, já está fazendo 8 anos agora em junho. Depois vale a pena vocês lerem o consenso, né? Esses 3 consensos de cada critério, né? Consenso de EM, consenso de NMO e de MOGAD. Esse é o que diz lá no consenso, né? Que foi o que eu resumi ali, né? 2 grupos. Grupo aquaporina positivo e aquaporina negativo. E aqui os achados clínicos principais que já tinha botado lá quando a gente falou sobre o quadro clínico, né? Neurite óptica, mielite, área pós-trema, síndrome de tronco aguda, síndrome de narcolepsia sintomática ou diencefálica e síndrome cerebral. Quando você tem aquaporina negativa, você precisa também dos critérios de imagem associados, que a gente já comentou também, né? Não é muito difícil de decorar, né? Parece difícil você olhar isso aqui, mas o que é um critério de imagem que te corrobora? Uma neurite óptica extensa, que pega quiasma óptico. O que é um critério de imagem que te corrobora mielite? Uma mielite extensa, que pega mais de 3 corpos vertebrais com mais de 70% da secção transversa. Então, quando o aquaporina for negativo, você precisa da imagem te auxiliando também para você fechar o critério, para falar que é um NMO aquaporina negativo. E para o MOG, você precisa de DIS e DIT? Não, também não precisa de DIT, tá? Precisa de DIS também. O mais importante aqui no MOGAD vai ser o anticorpo, né? Então, os critérios, eles estão quentinhos, saíram do forno agora, né? Foram publicados online em janeiro, agora de 24 de janeiro de 2023, e a versão impressa foi agora de março desse mês, né? O painel de MOGAD. É meio complicado isso daqui, mas em resumo, né? Às vezes gravar critérios às vezes pode ser difícil, né? Em resumo é o que eu falei, você precisa do anticorpo, o anticorpo vai ser fundamental, né? E uma síndrome clínica típica. A gente conversou que a síndrome clínica, as mais típicas, né, são quais? Neurite óptica, mielite, ADEM, como foi o nosso caso, né? E a síndrome cortical. Essas outras vão ser mais difíceis porque elas não são tão específicas, né? Síndrome cerebral monofocal, síndrome de tronco cerebelar, enfim, é mais difícil. Mas se você pensar em neurite óptica, mielite, ADEM e uma síndrome cortical encefálica, como uma manifestação de crise epiléptica, aquelas imagens que eu mostrei para você de acometimento cortical, esse é o caso que você vai pensar em MOGAD, sobretudo se for uma criancinha, né? Você está com uma criancinha com ADEM, lembra? Opa, primeira, segunda, terceira hipótese, uma criança com ADEM é MOGAD, né? E aí, a segunda etapa, né? Você tem que preencher os 3 critérios, A, B, né? E os critérios de suporte, dependendo do que você tiver aqui no critério B. Então, você tem uma síndrome clínica típica com anticorpo positivo, né? Clear positive. O que é clear positive? É claramente positivo, né? É acima de 1 para 100, que foi igual ao nosso caso, nosso paciente. Nossa paciente tinha 1 para 160. Ela teve uma ADEM, teve um anticorpo, um antimog no soro, ó, então lembra, serum, né? No soro, positivo, não precisa de mais nada. Agora, é positivo, mas título baixo. Aí você vai precisar dos critérios de suporte, né? O que são os critérios de suporte? É tudo aquilo que a gente conversou, né? Então, se vocês prestaram atenção no restante da aula, vocês não precisam decorar o critério, né? Neurite óptica, o que a gente falou? Que clínica a gente poderia ter? Ah, um edema de papila, porque é uma neurite anterior, beleza. O que a gente falou de imagem que poderia ajudar? Ah, um realce perineural. Ah, o que mais? Um acometimento extenso nervo óptico, mais de 50%, que geralmente poupa o quiasma. Ou, clinicamente, você teve envolvimento bilateral. Eu não vou pensar em EM, né, quando é acometimento bilateral simultâneo. E na mielite, o que a gente já conversou também, geralmente é uma mielite extensa, mais de 3 corpos vertebrais, pegando, né, o H medular, né, pegando o cone medular. Tudo que a gente já conversou. Então, basicamente, você vai pensar, né, fechar o critério de MOG quando você tiver um anticorpo, uma síndrome clínica típica e uma imagem sugestiva, né? Como qualquer doença, né? Uma síndrome clínico-radiológica típica e aqui, sim, né? Diferente da EM, com um anticorpo que vai te ajudar a fechar o critério para MOG, né? Eu não coloquei tratamento porque seria muito longo, né? Eu acho que o mais importante aqui, né? Muitos de vocês se interessaram aí pela área de doenças desminimizantes, estão aqui até agora, são 9h20. Ficou bem longa a aula, né? Desculpa aí pela demora, mas a gente tem aqui várias pessoas até agora, então acho que vocês se interessaram pelo assunto, né? Agradeço aí o convite. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma discussão de tratamento. Eu acho que é uma discussão bem pesada, né? Falar de tratamento é uma discussão, acho que talvez mais para o residente ou para quem realmente já tem aí uma certeza de que queira fazer neurologia, ou se vocês quiserem também, estou à disposição. A gente pode fazer num outro momento uma discussão
de tratamento, mas é um assunto bem pesado, não sei se vai ser tanto do dia a dia. Só em resumo, tratamento, duas coisas, né? Tratamento do surto é pulso, terapia e plasmaférese na NMO. No MOGAD, geralmente pulso e pode fazer ou não plasma. E no tratamento preventivo, na maioria das vezes, NMO vai ser o quê? Azatioprina, micofenolato e rituximab. São as drogas mais utilizadas no Brasil, sendo que estão chegando as 3 mais novas, satralizumab, nebulizumab e eculizumab. E no MOGAD, o tratamento de manutenção preventivo de novos surtos é baseado principalmente também com imunossupressor, azatioprina, rituximab, micofenolato e imunoglobulina mensal também é uma outra possibilidade. Mas, enfim, falei em 1 minuto aí só do tratamento, mas qualquer coisa a gente pode fazer em outro momento. Vocês querem fazer alguma pergunta? Obrigado novamente pelo convite, viu, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí? Tanto no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Boa. Boa pergunta, Gustavo. Naquele caso lá, né? Eu não botei ele completo o caso, né? Mas como que foi, né? O paciente teve uma neurite óptica. Na época, ele foi investigado com aquaporina, né? Isso tem muitos anos já. Não tinha, na época, não tinha disponível dosagem de MOG. Ele foi dosado anti-aquaporina e foi feita em investigação para esclerose múltipla. Veio negativa, não tinha uma imagem de esclerose múltipla no encéfalo. Ele tinha uma aquaporina negativa. Ele teve uma excelente resposta à pulsoterapia. Então, inicialmente a gente viu que era uma neurite óptica, mas que não fechava critério para as doenças que a gente conhecia mais na época, que era esclerose múltipla e neuromielite óptica com aquaporina positivo, nem a aquaporina negativa ele fechava critério, porque era só neurite óptica, né? Então, era uma neurite óptica que poderia ser monofásica, né? Poderia o paciente ter uma vez e nunca mais ter de novo. E aí, o que acontece? Aí ele foi, geralmente como que a gente faz, né? Quando você é diante de um quadro monofásico, que pode ser monofásico, né? Você, muitas vezes, dá o corticóide venoso, dá o corticóide oral e vai fazendo o desmame, a retirada gradual. E aí, às vezes, você deixa sem nada, porque uma boa parte desses pacientes pode nunca mais ter nenhum outro surto. Só que aí ele teve o segundo surto. Aí, quando ele teve o segundo surto, né? Aí muda a situação, porque primeiro ele teve um nervo óptico direito, depois teve um nervo óptico esquerdo, você vai falar, não, pera aí, é um quadro que eu já sei que é recorrente. Independente do que seja, já é recorrente. Naquela época, a gente tinha essa entidade, que a gente chamava de CRION, né? Então a gente falou, pera aí, a gente tem uma neurite óptica recorrente córtico-responsiva. Então vale a pena deixar a imunossupressão. E a imunossupressão mais utilizada, assim, de forma sem ser específica, né? Quando você não tem muita certeza do que é, as mais utilizadas são azatioprina e rituximab, que elas têm um efeito meio que coringa, assim, entendeu? Principalmente porque o conhecimento ele vai se desenvolvendo, né? A gente cada vez vai conhecendo mais doenças, então às vezes você faz uma coisa mais geral. E foi feita azatioprina para aquele paciente. E aí ele foi feita azatioprina e mesmo assim ele recorreu a terceira vez. E aí na terceira vez já tinha o MOG disponível. E aí a gente fez a dosagem de MOG e a gente descobriu que era uma doença relacionada ao anti-MOG. Foi aí que foi feito o diagnóstico. Mas vamos voltar, né? Vamos botar hoje, 2023, a gente está com esse paciente hoje. E aí eu tenho tudo a meu acesso, né? Então hoje, né? Se você pega um paciente com neurite óptica, como que deve ser a investigação dele? Você deve pesquisar, né? Tem neurite óptica, você vai pensar, opa, pode ser esclerose múltipla, neurite óptica. Aí você vai ver o aspecto da neurite óptica, clinicamente e radiologicamente. Não fechou nada, beleza, não tem imagem de EM, não tem nada. Mas a neurite óptica é uma neurite que fica em cima do muro. Pode ser NMO, pode ser MOG, beleza. Você vai precisar do anticorpo. Aí você vai pedir o anticorpo para uma paciente com neurite óptica. E aí você pede aquaporina, ele vem positivo. Fechou o diagnóstico, vai tratar como NMO. Você pediu... Por quê? Por que eu vou tratar? Porque 90% dos pacientes com neuromielite óptica e aquaporina positivo vão recorrer. E vão recorrer de forma grave, de tal forma que 50% dos pacientes em 5 anos vão estar ou na cadeira de rodas ou cegos. Então, fechou a aquaporina positivo, você não tem dúvida que você vai tratar. Agora, hoje, 2023, eu tenho um MOG positivo e NMO, aquaporina negativo e a M também não tem imagem M. O que eu faço com esse caso? Eu sei que 50% dos pacientes vão recorrer, mas 50% dos pacientes podem não recorrer.
Então a gente não tem isso muito bem definido, viu? O que fazer nesse caso? É um conhecimento que se está em construção, né? Cada hora são publicados novos guidelines, cada hora são feitos novos consensos para tentar definir o que fazer. Os primeiros consensos sugeriam, né? Você tá com um MOG positivo, né? Que tem 50% de chance de recorrência. Foi leve. Vamos supor, foi leve o caso. E respondeu, melhorou o corticoide, beleza. Então talvez seja um caso que dê para você ir desmamando aos poucos o corticoide e deixar sem nada. E vamos dizer assim, entre aspas, né? Pagar o risco, né, de talvez recorrer. Nada disso é feito de forma unilateral pelo médico, né? Você divide em conjunto com o paciente a decisão. Você explica o paciente. Eu faço assim com o paciente, olha. A medicina não é exata, mas ela é probabilística. Então eu não consigo bater o martelo para você que vai voltar. Tem 50% de chance de recorrer. A gente pode ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Geralmente eu costumo ser mais otimista num caso que foi muito leve, né? Porque o caso que foi muito leve, dá para, entre aspas, você pagar para ver, porque se você imunossuprime, você vai imunossuprimir por quanto tempo? A vida toda? Você não sabe, porque ninguém sabe, né? O conhecimento está em construção ainda sobre isso. Então, você poderia, por exemplo, fazer um desmamamento de corticoide e deixar sem nada, já que o paciente melhorou completamente. Agora, um outro caso, né? Como aquela paciente lá, que foi a paciente Quadem. Ela foi muito grave, ela ficou paraplégica, ela ficou com uma encefalopatia, ela teve uma derrite óptica, ela teve muita coisa. Então eu falei com ela, olha, esse caso seu, acho que vale a pena a gente imunossuprimir. Por quanto tempo? Né? Boa pergunta, ninguém tem na literatura isso. O que geralmente sugere pelo menos 2 a 5 anos, de 2 a 5 anos. E você vai monitorizando o anticorpo. E na monitorização seriada, se ele se permanece positivo, é um indício para você de que você tem que imunossuprimir a longo prazo. Se ele é negativo, você pode pensar em retirar a imunossupressão e ir dosando seriadamente depois. Aí vai variar, cada um vai fazer de um jeito. 2, 5 anos, vamos supor, 5 anos. Você fez 5 anos de imunossupressão e tirou. Vai dosando seriado, né? De 6 meses ou de ano em ano. Positivou, voltou a positivar, é o sinal de que a doença ela é recorrente, mesmo sem sintoma. Então talvez valha a pena imunossuprimir. Então seria isso, entendeu, Gustavo? Como aquele caso, né? Mesmo se fosse nos dias de hoje, né? Mesmo com todos. A gente naquela época não foi imunossuprimido porque era um evento único e não tinha anticorpo. Mas mesmo se fosse hoje com anticorpo positivo para MOG, não seria errado deixar ele sem imunossupressor no primeiro evento, já que tem uma 50% de chance de não recorrer. Tanto à disposição para trazer culturas e por tem o tema de NMO, assim, trazer diferenciais, e acho que o principal mesmo é incitar no raciocínio, às vezes fazendo essas perguntas que mesmo que a gente não saiba, dá aquele ar de que, pô, amanhã tem que abrir o Machado, ler alguma coisa, voltar para conceitos antigos, e eu acho isso muito legal. Então, muitíssimo obrigado por preparar os estudantes dessa forma e fazer com que queiramos sempre ser melhores. Obrigado, tá? Obrigado, Michel. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos aí que estiveram até agora aí com a gente. Obrigado pelo convite. E quem quiser comparecer ao ambulatório, que ainda não foi, o ambulatório está aberto para todos, né? Na verdade tem escala, né? Ó, vou atrapalhar a liga aí. O pessoal aí da liga tem uma escala, né, que eles estão fazendo, mas enfim, está aberto. Sempre que Não, mas o quiserem, pessoal pode ir, claro. pode ir, né? Então tá bom. Então, estou à disposição aí, sempre que quiserem frequentar o ambulatório, estou à disposição. E obrigado novamente pelo convite e boa noite a todos aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa